Mas e aí, senhor Tiff? E aí, senhor Junito? Primeira pergunta, então, já pra gente começar um bate-papo aí, por que você começou a odiar a gente? O que a gente fez? Cara, começou, vamos lá, historinha completa? Completa mais ou menos, vai. Ser. Cara, eu acompanhava, né, o MBL lá desde 2014, na época da Dilma. Certo. Você tem quantos anos, só pra eu perguntar? O vídeo do Tiff já tá com mais like do que os vídeos que eu posto no meu canal. Isso que ele nem publicou ainda, hein? Por que ele não chamou de burrito? Ah, respeitou o cara, né? Oi, meu nome é Monark, eu tenho 35 anos, eu faço vídeo na internet. Pelo menos ele é bom pra quebrar o gelo. Eu tô cercado de 30 haters que estão aqui comigo e vão tentar me refutar, quero ver. O governo quer regular as redes sociais para impor censura. Manda ver, cara. E aí, Monark, tudo bem? Tudo bom, senhor? Por que você acha que o governo ele quer regulamentar as redes sociais? Oxe, David Jones? Eu joguei todos, zerei todos. Ué, Dave, o que tá acontecendo? O Flow Games faliu mesmo. David Jones tá tendo que participar de 30 haters contra o Monark? Implementar a censura. Porque fica mais fácil dele passar leis e tomar medidas que vão contra os interesses da população. E se a gente não puder reclamar, fica fácil de implementar. Então você é 100% contra a regulamentação Cara, igualzinho das David redes Jones, sociais. mano. Olha, eu não sou 100% contra regulamentar as redes sociais. Eu sou 100% contra de regulamentar a expressão. A expressão. A liberdade de expressão. Porque você, em teoria, poderia regulamentar as redes sociais para impedir que elas mesmas censurem as vozes do cidadão, né? Então, na sua opinião, tem que falar tudo, sobre tudo nas redes sociais. Eu acho que qualquer assunto deveria poder ser debatido, sim. Teve um momento que você foi cancelado porque você falou, você até usou a frase polêmica, né? Sou mais louco que todos vocês. Eu acho que deveria existir até um partido nazista, alguma coisa assim. Você ainda defende essa posição? Eu acho que dentro da liberdade de expressão significa ouvir as pessoas com que a gente discorda e pessoas que têm opiniões de merda. Entendeu? Se for para proteger só a opinião que eu gosto, é fácil, não é liberdade de expressão. Então, sim, eu acho que o Brasil deveria ser igual nos Estados Unidos, onde qualquer partido tem o direito de existir. Você não acha que deveria ter um limite? Nem tudo pode ser falado. Existem alguns limites, até mesmo na liberdade de expressão, porque não existe liberdade de expressão absoluta. Você pode defender 90%, mas sempre vai ter aqueles 10% de coisas que você não pode falar. Por exemplo, estupro, pedofilia. Você não pode fazer coisas isso. Que são crimes. Falar sobre... Pessoal, lembrando que... Mas vai ter um tempo de falar sobre isso, vai ter um tema para isso. Não precisa adiantar mal. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Sou o Matheus, tenho... E, bom... Tomou quicão porque trocou o tema. Foi falar do Flow, sendo que na real a pergunta era outra, né? Eu discordo de você em muitas partes, porque, sinceramente, as redes já se regulam de certa forma, eles se blindam de certa forma e financiam e expõem o que eles querem. Até porque muitas vezes você vê pessoas que são banidas pelas próprias redes sociais por defenderem seus próprios objetivos. Eu fui. Exato, exato. Você pode ser mal interpretado e aí a rede, por você ser uma pessoa que está sendo impulsionada pela rede naquele momento, acaba sendo mais frágil, digamos assim. Eu concordo. Você é uma pessoa que está extremamente exposta, certo? Certo. E aí que entra, porque o governo vai querer se blindar, por quê? As redes já blindam, de certa forma, as pessoas. Então, mas as redes têm suas próprias regras. Eu acho que tá errado isso, das redes sociais poderem censurar as pessoas com quem elas quisessem e escolher qual que é o discurso público permitido pelo brasileiro. Tá As ligado? redes fazem isso. Eu sei, eu acho eles errado. apoiam e financiam isso, apoiam e divulgam em massa as ideias. Eu sou pró-liberdade de expressão, entendeu? Eu acho que se você quiser passar uma lei referente às grandes big techs e tudo mais, deveria ser no sentido de impedir que elas calem as pessoas só porque elas não gostam da opinião. E a regulamentação das redes não seria colocar uma forma das redes abrirem suas programações, seus códigos para entender como isso funciona e, de certa forma, fazer eles serem mais justos quanto a isso. Porque, de certa forma, as redes são injustas. Eles agem da forma que eles querem, eles impulsionam o que eles querem. As redes têm seus próprios objetivos. Sim, sim. Olha, no final das contas, as redes sociais são empresas privadas, né? E, obviamente, eles vão ter a agenda deles e tudo mais. Eu acho que até é viável a gente pensar numa regulamentação onde as empresas não podem retirar um discurso das suas plataformas só porque elas não gostam do conteúdo, né? Certo. Eu acho que nesse sentido poderia acontecer. Mas o problema é
que as regulações que o governo está querendo agora é para que ele possa escolher quais assuntos ou quais pessoas podem falar na rede ou não. Nesse sentido, é censura. Se for no sentido de proteger as pessoas para que nem mesmo as grandes empresas, as big techs, possam censurar o indivíduo, aí eu concordo com você. Eu acho que a gente pode ter essa proteção no Estado, sabe? Certo, mas aí a gente entra nas questões mais práticas do assunto. Ih, que Perfeito. caldo, mano. Fala, Monark, Tudo bom, beleza? César? Beleza, graças a Sou Deus. teólogo, educador físico, quando dá tempo sou pastor. Boa. A regulamentação, como que é a pergunta? Se a regulamentação é uma forma de censura, certo? Eles querem... Não, o governo quer regulamentar para censurar. Então, vamos lá. A regulamentação ela tem que ter em tudo, porque senão passou o boi e passa a boiada. Tudo na vida tem que ter uma regulamentação. São as leis, as regras, até mesmo como freio moral para algumas coisas. Não sou a favor do governo ser tendencioso. O Estado é laico, mas não é laicista. Não é o que muitas vezes nós vemos na prática, infelizmente, mas não sou a favor dessa tendenciosidade. Porém, não dá para você isentar o ser humano da sua cosmovisão. Eu não acredito em neutralidade. Qualquer assunto que for levantado, você vai ter a sua cosmovisão, eu vou ter a minha. Então é meio utópico você querer um governo neutro, porque isso nunca vai existir. Até mesmo porque quem vota naquele que representa os seus ideais. Nisso já quebra a ideia de neutralidade. Eu não acredito em governo neutro, não sei de onde. Então, mas eu não tô falando que você acredita. O que eu tô trazendo à tona é o quê, Monark? Como foi até falado aqui, você ser a favor de tocar em qualquer assunto, peraí, se o assunto for crime, só falar desse assunto ou fomentar grupos ou incentivar ou potencializar... Mas você acha que assuntos são crime? Sim. Olha, se tá na lei que é um crime, mas não quer dizer que eu concorde que deveria ser. Então, mas é porque assim, se a gente for nesse relativismo, tá na lei, mas eu discordo, então eu vou fazer. Aí é o que eu falei, passou o boi, passa a boiada. A gente não pode relativizar. Mas é se que, está na lei, você acha tá que na tudo lei. que tá na lei é justo? Não, é lógico que não. Vai ter coisas que eu vou discordar que tá na lei, que eu faria discordo da diferente. lei, exato. Então, mas esse é meu você ponto. discordar não é você, por exemplo, fazer o que tá oposto à lei, porque senão você tá indo contra a lei, e aí se todo mundo for... Aí se passar uma lei pra você dar um soco na sua própria cara, e aí? Aí eu dava um soco na minha própria cara. Vai, brigadeiro. E contra a lei por conta das suas convicções e suas opiniões, aí a sociedade vai pra um caos, vai pra uma calamidade. Olha, eu acho que as leis não deveriam regular a expressão. Eu acho que você deveria poder falar sobre qualquer assunto. Concordo, a não E ser ter que não seja crime. E ter qualquer opinião. Pô, mas o que é crime hoje em O dia que tá na lei. né, vai da cabeça do Alexandre de Moraes, pô. Hoje em dia a gente tem um judiciário completamente corrupto e eles interpretam a lei e a Constituição da moda que eles quiserem. Você percebe como isso dá um poder na mão do juiz de decidir o que ele quiser? Os juízes se sentem acima da lei. Eles interpretam as leis da forma com que eles quiserem. Às vezes para soltar um amigo deles que é bandido e às vezes para prender uma pessoa inocente que foi fazer um protesto, né? Então, a gente passar mais leis para dar mais poder para os juízes que já estão interpretando do jeito que quiser, a gente vai acabar sendo obrigado a só falar o que o judiciário permitir. E aí, eu acho que é um cenário ruim, entendeu? Aí a gente vai ser todo mundo escravo do governo, que vai ter que ser robozinho, todo mundo pensar igual, porque eles vão proibir qualquer coisa que incomode eles. Então eu gostaria de evitar esse caminho, não acho produtivo. Tudo bom, Monark? Opa, tudo bem? Beleza? Sou Renan Lisboa. Eu acredito que o principal equívoco na sua colocação é porque você acaba balizando todo mundo na sua régua. Você é um cara que se desenvolveu, você é um cara que consegue diferenciar uma opinião, uma expressão e um ato propriamente dito. Isso, até para uma cultura estadunidense, pode ser que faça sentido. Quando a gente vem para o Brasil, onde a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas, elas não têm acesso a praticamente nada e elas encontram uma bandeira. Vou dar um exemplo extremo. Eu não gostaria que estivesse sendo incentivado crianças crescerem com o potencial de se tornarem um homem-bomba, porque fazendo aquilo ela iria cumprir um propósito, ele iria ter uma eternidade lá com as virgens.
A gente sabe que esse tipo Foi de mal, guys. Cara, um discurso bagulho aqui, tipo, é algo banal, independente do que está sendo tratado. Só que para a maior parte dos brasileiros que não tem repertório cognitivo, não vai só ser um discurso, vai se transformar na realidade de vida dele. Como que você vê isso? Olha, eu acho que a gente tem que aceitar que as pessoas têm o direito de fazer suas próprias mentes. E se elas querem acreditar em besteira, é direito delas acreditarem em besteira, entendeu? Eu não acho. O brasileiro tem muito isso de querer ser o pai, né? Ah, o Estado tem que ser o pai. Se o Estado acha que você não tem que pensar em um assunto específico, então você não tem que pensar. É o Estado papai. Se o Estado manda, você obedece. Puta, velho, que mentalidade de escravo do caralho, mano. Que é o papel do Estado de decidir o que as pessoas podem ou não acreditar. Independente se a população, alguma parte da população seja ignorante, não acho que isso dá direito ao Estado de calar os ignorantes porque ele não gosta do que os ignorantes estão falando. Mas não é uma parte da população, é a maior parte da população. Acho que seja uma parte da população. E quando os lobos têm liberdade, as ovelhas são sacrificadas. Mas quem está tendo liberdade são os lobos, que é o pessoal que está no poder, que pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, pode roubar, pode fazer não sei o quê. E quem está sem liberdade somos nós, o povo que não pode nem mais falar o que pensa na internet. Eu concordo, só que quando a gente pega isso que você acabou de falar, isso se traduz em coisas muito mais comuns do que crimes ou qualquer coisa desse tipo. Então, se nem essa parte mais comum do cotidiano do ser humano foi resolvido, principalmente essas coisas que estão em camadas muito mais sensíveis. Mas a solução é dar na mão do Estado o poder de decidir o que as pessoas podem ou não falar? Mas quando... Claro que não, mas quando o povo por si só não tem a mínima capacidade de conseguir agir, viver em sociedade, respeitando o espaço do outro, se não for através de um poder coercitivo, como que isso vai ser solucionado? Traz uma solução. Então, a questão é que eu acho que você ignora que quem está no Estado não está nem aí para o povo. Eles estão aí para o poder. Eles querem continuar controlando a população da melhor forma possível, entendeu? E se a gente não puder nem mais falar, e eles controlarem o que a gente pode falar ou não, você nunca vai dar a oportunidade do povo brasileiro realmente se desenvolver e ter esse pensamento mais crítico e complexo. Porque como que o povo brasileiro vai desenvolver um pensamento se quem está no poder vai ter o direito de quando, se alguém tivesse, né, formando um pensamento que acordasse a população para o cenário real, o governo tem o direito de ir lá e calar essa pessoa porque a gente passou uma lei onde eles regulam a internet ou regulam a expressão, entendeu? Então, como que o Brasil vai sair do buraco se a gente dá dando para os carcereiros o poder de calar nossa boca? É porque, como eles fazem isso de uma maneira velada, o problema é que pessoas inteligentes, igual você, igual o ex-presidente Bolsonaro, que em alguns aspectos pode até ser bem intencionado, mas quando isso não se traduz nas palavras, é uma boa intenção colocado de maneira errada, isso acaba dando munição, dando argumento para que eles possam subverter tudo isso. Obrigado. Valeu. Salve. E aí, cara? E aí, Bom? você tá bem? Tempo, hein? Hã? Tempo que a gente não É se vê. verdade. Ele já participou do Monarch Lá do Talks. Monarch Talks, com o Negão. Saudoso, Negão. Vamos lá. Você falou... Saudoso. Caralho, verdade, não tinha nem reconhecido esse mano. Agora eu olhei pra ele e reconheci. Falei, caralho, quem que é esse cara? Esqueci o nome dele, mas eu tô ligado que ele foi lá. Negão. Você falou... Não, calma aí. Monarcão, você falou sobre a regulamentação das redes, que você disse que é contrário porque você entende que ficaria a revelia da cabeça do Alexandre de Moraes, por exemplo. Ou de outro juiz aí. Mas veja, o Brasil é um país recursal, né? A gente tem um sistema judiciário recursal. Então, caso você perca na primeira instância, você pode recorrer à segunda instância, existe o STJ, Isso não foi existe o inquérito Supremo, ilegal, né? existe o Supremo, mas aí você pode recorrer, né? O ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, eles julgam diretamente ações que envolvam aqueles que têm foro privilegiado, parlamentares e afins. E determinados crimes, como crimes de violação ao Estado Democrático de Direito e afins. Então, assim, eu acho que é válida qualquer discussão Eu dei um a golpe de respeito, Estado, viu, galera? Você não sabia, a respeito da competência do poder. Mas a gente não pode negar que, primeiro ponto, o Brasil é um país que tem uma série de fases recursais para que justamente... Não, é muito bom o cara falar isso. Ah, tem uma série de fases recursais. Mas peraí, meu amigo. E como é que eu me sustento? E como é que eu mantenho esse combate judicial aí? Vou pagando advogado infinito e pra no final perder igual.
Ou só porque eu posso entrar com recurso, quer dizer que aí eu vou ter uma chance. Se o sistema judiciário é corrupto, meu amigo, eu posso entrar com quantos recursos eu quiser. No final, o que decide ou não se eu vou me fuder ou não é a lei, não é a justiça. É a vontade do imperador. É isso, meu irmão. E aí? E daí que tem 10 instâncias? Se o imperador quiser botar no meu cu, foda-se quantas instâncias tem. Um cidadão possa recorrer a outras instâncias e a outros juízes para que esses juízes também avaliem aquilo que foi decidido na instância anterior. Então, isso eu acho que é um ponto importante da gente ressaltar. Como o sistema jurídico, em teoria, funciona, né? Exato. Então, mas aí essa é a minha pergunta também. Eu te devolvo uma pergunta. Não necessariamente você ter acesso a recursos significa que o judiciário tem o direito de regular o que as pessoas falam, né? É um pulo aí, né? Então, mas vamos supor que não cabe mais ao judiciário, né? Não cabe mais ao Estado fazer essa regulamentação. Quem caberia esse sistema de freios e contrapesos? Quem seria o responsável? A própria sociedade, dentro do debate, vai fazer com que as melhores ideias sejam as vencedoras, né? Porque normalmente num debate, se o debate for, né, sensato, com as pessoas que realmente querem debater, a melhor ideia tende a vencer, né? Então, seria uma questão de se autorregular. A sociedade se autorregularia sem a necessidade do Estado. Mas qual que é esse modelo? Porque, por exemplo, você estava nos Estados Unidos. Os americanos têm um Estado gigantesco. Verdade, um Estado policial, inclusive. Um Estado muito grande, um Estado poderoso. E há regulamentação. E outra coisa, quando a gente fala não tem regulamentação de redes sociais, não. Quem faz a regulamentação das redes sociais nos Estados Unidos são as próprias plataformas, né? Então, mas existe uma legislação. Assim como, por exemplo, existe uma legislação muito, inclusive mais rigorosa que a do Brasil na União Europeia, por exemplo. Então, sim, mas lá nos Estados Unidos, no caso, a legislação protege o direito das pessoas de se expressarem na internet. A regulação é nesse sentido. Tanto que você tem direito à liberdade de expressão, você não pode ser banido de todas as redes sociais lá. Isso não acontece com as pessoas, né? Mas você entende que o sistema jurídico do Brasil ele é muito alinhado ao sistema europeu, da Europa Ocidental, que inclusive tem uma legislação muito mais poderosa em relação à regulamentação das redes. Lá no Reino Unido já tem mais de 2.000 pessoas que foram presas porque postaram na internet meme. Não, mas aí eu também devolvo uma pergunta. O que é um exemplo horrível, né? Existe... Então, não, eu concordo nesse aspecto. Mas 2.000 pessoas foram presas porque elas postaram meme na internet. Não, mas em relação ao meme eu concordo. Mas veja, então... Não, mas se a gente for para esse caminho de regulamentação das redes, é exatamente aí que eles querem chegar. Mas então existe algum você modelo... Você vai postar um meme e vai aparecer a Polícia Federal na sua porta e falar, esse meme é contra a democracia. mas eu te pergunto, existe algum modelo que você vê como inspiração? Modelo? É. Não. Eu acho que todos os modelos de regulamentação da expressão são modelos falhos. Então você quer criar algo novo? Eu gostaria que não fosse nada regulado, entendeu? Eu acho que se for para regular, seria regular em proteger o indivíduo do poder de monopólio das grandes... Então presumiria ausência de Estado. Para haver ausência de regulamentação, teria que pressupor ausência de Estado, que é algo tópico. Ou um Estado que regulamentasse não o que as pessoas podem falar ou não, mas sim... garantias de que as pessoas podem falar. De discurso ou não. Entendo, mas você entende que também a regulamentação das redes não se trata só sobre crimes de opinião, injúria, calúnia e difamação e outros crimes. Eu entendo, por isso a regulamentação das redes também trata, por exemplo, de combate à pedofilia. Tudo bem, que inclusive agora está sendo pautado no Congresso, e os bolsonaristas estão dizendo que eles são contrários ao projeto, porque o projeto de combate à pedofilia e de divulgação de material e tal... Não é proibido. Pedofilia não é proibido? Não, a pedofilia mas não existe uma legislação específica que trate de conteúdo pornográfico e da responsabilização das plataformas sobre esse gerenciamento. Não existe uma legislação no Brasil ainda, o que é um problema grave. Pelo que eu saiba, você não pode postar vídeo pornô de criança, não. Não, mas não existe uma responsabilização por parte das plataformas. O que a legislação prevê é que as plataformas... crime, mas o Estado quer controle sobre as plataformas. Não, as plataformas não se responsabilizam. Você não acha isso importante? As plataformas se responsabilizarem por conteúdos pornográficos que são gerados e propagados? Eu acho que é muito difícil as plataformas se responsabilizarem, porque todo mundo pode postar na plataforma, certo? Então, se algum aleatório vai lá e posta na plataforma um vídeo de pedofilia, você não vai multar a plataforma por causa disso, porque é aberto ao público, né? Você tem que multar o cara. Foi. É nóis. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, moça. Bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Kátia. Tudo bom, Kátia? Tudo bem, graças a Deus. Então, você acha que nós devemos expressar nossas opiniões? Livremente. Independente que eu vou ferir o direito do meu próximo. Que direito você fere quando você fala a sua opinião? Que direito meu você feriria? Por exemplo... O que você poderia falar que feriria um direito meu?
A Constituição de 1988 diz, por exemplo, se eu falo algo que não é real, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, eu estou prejudicando o meu próximo. E você vê que muitas pessoas postam nas redes sociais ou no YouTube fatos que não são verdades, que se nós formos buscar os fatos de verdade, tá colocando uma injúria, uma calúnia, nervosa pra caralho, acabando tá com a vida nervosa da pra pessoa, caralho. destruindo. Por exemplo, eu tô sendo uma vítima em relação a isso. E eu tenho criança. Você já imaginou aqui no Brasil todo mundo falar o que pensa, dizer o que quer? E as crianças, como é que vai ser? Então tem que ter uma regulamentação, Então, tem que ter um limite em tudo, mas porque o meu direito, É ele que- termina onde começa o seu. Mas já não está regulado nesse sentido? Já tem a Não lei está. de difamação, de calúnia, essas leis já Sim, existem, né? Como ele falou anteriormente, muitas pessoas elas não têm acesso. Mas sabe? por que a gente não precisa tem de nova acesso a lei? direitos. Se a lei já existe nesse sentido, o que a gente está querendo regular? A gente está querendo regular o discurso político, porque quem está no poder quer controlar a política através de só permitir que as pautas de interesse Mas nós estamos falando. deles sejam discutidas. Eles querem caçar opositores, né? Será que não é ruim para a política brasileira dar esse poder na mão do Estado de coordenar quem pode, quais opiniões são válidas ou não, qual político pode falar o quê? Será que isso é bom pra gente? Mas para isso, Eu acho engraçado que sempre que vai falar dessa parada de liberdade de expressão, os caras vão pro caminho de tipo assim, não, mas pornografia infantil, não sei o que lá. Mano, aonde que os caras tiram que o Monark tá advogando a favor de liberar pornografia infantil na internet? O cara tá discutindo opiniões políticas. Ele quer que as pessoas possam dar opiniões políticas, opiniões sobre assuntos diversos. Não é divulgação de vídeos pornô, não é esse tipo de conteúdo. E sempre a discussão vai pra esse caminho. Porque os caras eles têm que já, tipo assim, é super trunfo. É o super trunfo dos caras. Eles já jogam essa carta porque eles falam assim, essa carta ganha, tá ligado? E é isso. E tipo assim, mano, a discussão só fica burra, ela não evolui. Porque fica sempre nisso. Não, mas nós não pode divulgar pornografia. Mas ninguém tá querendo divulgar pornografia, meus filhos. Pelo amor de Deus. A gente não tá querendo dar na mão do Estado o poder de dizer que eu, por exemplo, estou falando uma coisa proibida e me banir. Quando eu estiver criticando o governo. Pelo amor de Deus. eu te falei, existe a lei. Aí aonde? Mas então já tá nem feita a nem lei, toda a não minha precisa fazer opinião. mais nada. Não, o que você expressa, que toda opinião, toda. Se um pedófilo quiser tá fazendo isso, é legal pegar uma criança de 5 anos? Não. Colocar a suástica? Não, isso daí não... Não, e outra. E detalhe, né? Por exemplo, o que ela tá falando aí. Vamos supor que seja isso mesmo. Que o Monark tá falando que tem que ser permitido. O que vocês acham que vai acontecer com o cara que fizer isso daí? O cara do nada, tipo assim... Nossa, gente, tá permitido falar de pornografia infantil, então eu vou falar aqui. Aí ele começa a falar que ele é a favor, que ele gosta, que ele consome. O que vocês acham que vai acontecer com esse cara? Ele não vai ser escorraçado pela própria sociedade? É isso que os caras não conseguem entender. Ele não vai ser escorraçado? Não vai todo mundo odiar esse cara? E aí? A galera trata como se, tipo assim, puta, não é crime, então vai, de repente, todo mundo vai adorar tudo que é tabu e proibido. Tipo, mano, não é assim. Não é legal. Aí minha filha pergunta, mãe, o que é aquilo, mãe? Ai, filha, é porque os alemãos, eles perseguiram, mataram os... Não é legal. O meu direito começa onde termina, do meu próximo. Você não tem direito de não se ofender com alguma coisa, entendeu? Existe lei. Então, a regulamentação é para o quê? Para as pessoas não estarem passando o direito do próximo. Não, como eu te falei, tudo que eu vejo, eu vou colocar à frente, eu vou expor minha opinião, sendo que... Mano, já chegava e falava assim, ó, por exemplo, você falou de Constituição. Na Constituição tá escrito que é um direito do brasileiro questionar as urnas eletrônicas. Eu questionei as urnas eletrônicas e fui multado em 300 mil reais e tomei no meu cu. E aí? O que você me diz? Tá lá na lei que eu posso fazer isso e eu tomei no cu. E aí? Caralho. Deixa eu ver uma mensagem que veio aqui, pera aí. Cadê? O Templar mandou aí. Coca, pelo amor de Deus, volta pro Cakes que é mais saudável que esse vídeo. Valeu, Templar, tamo junto. E a minha opinião tá errada, não é assim. Eles querem controlar politicamente o que não é pode dessa ser dito forma. ou não. Não concordo com você. Tudo bem. Minha segunda afirmação é que nenhuma vacina deve ser obrigatória.
Meu nome é Diogo, Brasil. Primeiro, a vacinação. Você defende que a vacinação ela é uma coisa segura e eficaz? Não. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma indústria farmacêutica que desenvolve experimentos, tratamentos experimentais e desenvolve remédios, e elas têm um incentivo muito grande de lucrar com esses remédios, né? E você tornando a vacina obrigatório, você pode fazer com que remédios que não são necessariamente bons para você sejam empurrados forçadamente na população para alimentar os lucros dessas multinacionais. Mas aí você tá falando de remédios que não são bons para você. Por que uma vacina não vai ser boa para você? Porque nem tudo que os caras fazem é bom para você. Tem um monte de remédio que tem efeito colateral ruim. Mas a gente tá falando de vacina. Vacina Ué, em si, estamos falando de vacina, os meu efeitos amigo. colaterais acontecem. Não tem efeito colateral a vacina do Covid. Meu Deus. É sim, porém, são muito menores do que o dano que a doença, o vírus, ele causa. Ah, é claro que não. Esse bagulho da vacina de Covid é um caso claro onde o remédio é pior que a própria doença. Tem um monte de gente morrendo aí, fazendo exercício em academia porque tomou essa porra dessa vacina do caralho e agora estão morrendo. Sendo que, tipo assim, meu irmão, essas pessoas não iam morrer. Essas pessoas não iam morrer, jovens. Entendeu? E o cara, mas onde que tá o colateral? Onde que tá? Onde que tá? Puta que pariu, abre o olho, caralho. Você. Não necessariamente, porque existem... Como não? Existem muitos estudos que a vacina está causando arritmia cardíaca nas pessoas. AVC. Tem um monte de atleta aí que morre de parada cardíaca do Mal nada que tá súbito. acontecendo, que aumentou quando as vacinas começaram a ser usadas. Existe nas vacinas, nessas novas vacinas, existe uma técnica que eles usaram que é de RNA, que é uma técnica super nova e que a gente ainda não sabe exatamente quais são as ramificações que ela pode ter no corpo, porque essas vacinas alteram geneticamente o usuário. Entendeu? Você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são seguras. Essas pesquisas são todas vendidas e compradas. A gente vive num mundo Você sabe falso, o que é? porque eles precisam ganhar dinheiro. Você sabe como funciona uma meta-análise? Empurrar. Eu sei que uma dinheiro uma é o meta-análise. que move essa galera, entendeu? Sim, uma meta-análise. E se eles precisarem comprar um monte de cientista para fazer um estudo falso, para empurrar um veneno para você, eles vão fazer. Sabe o que eu acho engraçado? É que o cara vem assim, tem um monte de estudos aí que você tá negando, que fala que a vacina é boa pra caralho. Beleza, amigão, mas você viu os estudos que fala que ela é ruim? Ou você só vê os estudos que te interessam para a sua narrativa? Você só vê o que fala que é bom. Ah, mano, puta que pariu, velho. Exatamente por isso. E é real. Tem Isso cientistas. Acontece. Tanto que a gente não pode Esse ele não vê, esse em não tem. cientistas em si. A gente tem que confiar em consensos. Um exemplo. Um jornal de 2019, jornal de epidemiologia, ele fez uma pesquisa de meta-análise para pegar institutos como Instituto Nacional dos Estados Unidos, CDC, controle de doenças, da própria OMS, e analisou, pegando esses dados... Mas você confia nessas instituições? Se você não confia nessas instituições, o que você tem que confiar? Eu acho que você não tem que confiar em nenhuma dessas instituições, não deve confiar no Estado. Você, por exemplo... Você não deve confiar nessas grandes corporações da indústria farmacêutica. Eu vou te dar um Porque, no final das exemplo. contas, os caras querem lucrar. E se eles tiverem que fazer manipulação social usar o Estado para empurrar os remédios deles... Elas foram as que tiveram maior lucro nos últimos anos, foram as Big Pharmas, justamente por causa da obrigatoriedade da nação. Você não acha isso esquisito? Você não acha que eles possam ter algum incentivo econômico para fazer isso? Ou você acha que esses bilionários, dono dessas empresas de vacina, eles são todos bonzinhos que querem o bem para a população? Não, eles não são bonzinhos que somente querem o bem para a população. Porém, quando você tem um consenso, vou te dar outro exemplo. Dos caras que eles pagam. Sim, eles pagam o salário desses caras que fazem o consenso. O consenso que você está defendendo de que eles pagam, por exemplo... Ó, chefe, claro, a sua vacina é super segura. Todo mundo aqui que tá sendo pago por você concorda, tá ligado? Você tá falando que eles pagam absolutamente todas as instituições... Então você não confia simplesmente na ciência em si? Não, eu não confio nas instituições. A ciência é um processo que eu confio que funciona. E aí, Monarquia? Tudo bom? Tava ouvindo ali e lembrei de uma coisa. Eu sou, a favor que tenha a liberdade de escolher se você quer se vacinar ou não. Mas tem casos. Mas tem casos, como a vacina do crack. Qual que é a tua opinião a respeito disso? O cara, ele não tem a capacidade de escolher se ele é
que não foi desenvolvida ainda, tá? Pode ser que no futuro aconteça, não sei se você viu o que é. Pra impedir o cara de ser viciado? Por exemplo, aconteça no futuro, o que você acha? Eu não acho que pode forçar a vacina remédio em ninguém. Nem na situação do cara tá na rua? Não, porque senão o Estado... Caralho, o cara tá defendendo nós pegar os cracudos na rua à força e dar vacina neles. Vai ter o direito de... Cala a boca, cracudo! Você não manda em nada aqui! Toma essa vacina e cala a boca! Criar um remédio que a gente não quer na nossa veia, porque a gente deu essa autorização, a gente deu essa liberdade. Ah, não, sim, em alguns casos o Estado pode forçar a tomar o remédio. E aí quando o Estado resolver que quer te dar um veneno, e aí todo mundo já apoiou que ele pode, porque ele é o Estado papai que vai nos proteger, entendeu? E nem a internação compulsória, então tu é a favor que os craqueiros fiquem lá sofrendo daquele jeito? Não, ninguém é a favor que os craqueiros fiquem sofrendo, mas você não pode simplesmente presumir que você é dono do cracudo porque ele mora na rua, pegar ele contra a vontade dele e aplicar um remédio que você acha que é bom. Ele não é um cachorro de rua que você pega lá e faz o que você quiser, não é assim, mano. Que eles não têm como mais sair daquela situação, que eles morram lá, no caso, né? A não ser que a vacina... Porque eles não vão querer. Tomar vacina, vão querer. Se eles quiserem, eu acho que o Estado teria que fazer um trabalho de convencimento dessas pessoas. Ela poderia deixar como opção para eles uma vacina gratuita. Você disse que a maioria não vai querer, né? Mas aí também, se a gente não pode... se ele não cometer um crime, né? O mendigo, no caso, a gente não pode forçar ele a viver onde a gente quer que ele viva preso, porque senão ele não é livre, né? A gente tá tirando um direito individual importante de cada cidadão. E não é só porque ele é mendigo que ele não é um cidadão, né? Sim, mas em casos assim de a pessoa não conseguir... Sim, do cara foi até meio triste. Sim, verdade. Mesmo responder por si própria, eu acredito que deveria ser... o Estado deveria obrigar o cidadão a tomar. Bom, tudo bem, pode acreditar nisso. Eu acho que não. É uma melhora da sociedade, porque muitas pessoas sofrem com a Cracolândia, sofrem com o descaso que é essas pessoas estarem na rua, né? Tá bom. Mas eles não têm mais vontade, Coca. Eles vivem pra droga. Mas daí? Aí você vai pegar o cara contra a vontade dele? Não tem essa. O cara é um cidadão com direito igual você e eu. Não é porque você tem uma casa e eu também que a gente tem mais direito com o mendigo. É a mesma bosta, porra. Direito seu de achar isso. Senão daqui a pouco o cara vai pegar e vai falar assim, não, mas então... Quem não mora em condomínio também. Nós pode ir lá e entrar na casa, pegar e dar vacina. Ah, por quê? Ah, porque sim. Ah, não, e quem também não sei o que também. Tá ligado? Começa a inventar um monte de regra. Eu não sei, tudo bem. Eu me digo, ficar usando crack na rua não tá sendo benéfico pra ele nem pra sociedade. Gera crime, gera violência, gera um monte de coisa. Mas mesmo assim, você não pode pegar o cara contra a vontade dele e aplicar uma vacina, pô. Não é assim. Tudo bom? Monark, só pra esclarecer, você é contra qualquer tipo de vacina, por exemplo, até uma criança. Não sou contra a vacina. Por exemplo, uma criança que tem vacina de rubéola, de cachumba, sarampo, essa aí no caso você seria a favor. Para uma criança, um menor, por exemplo, de idade, acabou de nascer, um recém-nascido. Eu acho que são os pais que devem escolher se o filho vai tomar vacina ou não, né? Eu acho que o governo ou as grandes corporações farmacêuticas, elas têm o direito de desenvolver vacinas pro que elas quiserem, e aí é nosso direito como consumidor, por exemplo, escolher se a gente vai usar ou não. O Brasil erradicou a paralisia infantil, correto? Correto. E se você então não obriga as pessoas a tomarem, muitas pessoas às vezes não vão tomar por conta de toda essa questão que teve da Covid, e isso vai gerar um custo para o Estado. Então isso aumenta a folha de pagamento do Estado. Né? Mas eu não acho que você pode forçar as pessoas a tomar um remédio, entendeu? Porque pensa, imagina... Mas é uma criança ali... Então, mas se o pai quiser... Cadê? Você tem a marquinha da vacina. Aqui, ó. Aí, ó. Você tomou vacina, por isso você é um menino Por isso que forte. eu fiquei autista pra caralho. Não. Entendeu? Porque tem correlação. Eu entendo, porque talvez essa questão da vacina pra gente ficou muito pra questão da Covid, né? Mas, cara, tem rubéola, tem sarampo, tem tudo. Tecnologia vacina, entendeu? Certo. Eu só não acho que o Estado deva ter o poder de forçar você a tomar, entendeu? Se existe uma vacina que vai te imunizar de uma doença, ou vai imunizar seu filho ou filha de uma doença, você como pai tem o direito de imunizar ela se você quiser. Ou de não imunizar ela se você não quiser, se você não confiar na vacina. Porque a gente está dando uma credibilidade para o Estado e essas grandes corporações de como se
obviamente, eles têm os nossos melhores interesses. Mas em a mãos. paralisia infantil, ela foi erradicada através da vacina. Ué, e não tem problema Já há existir a muitos vacina anos, pra 40, isso. 50, Mas precisa 60 anos. forçar as pessoas a tomar? Sim, dependendo. Eu acho que não. Eu acho que você tá indo contra um direito individual importante da gente ter autonomia dos nossos corpos e autonomia de decidir como que a gente deve levar a nossa vida ou não. Entendeu? É só isso. Eu não acho que o Estado devia forçar ninguém a nada nesse sentido. Tá certo, essa é a sua opinião. Beleza, obrigado, mano. Monark. Tudo bom? Boa tarde, prazer, Marcos. Se você tem uma empresa que mexe com alimento ou mexe com substância de vários material, você tem 2.000 funcionários. Você acha que é certo eles trabalhar sem vacinação, sem passar um exame médico e pegar a contaminação e contaminar todo mundo por aí? Eu acho que as pessoas têm o direito de escolher se elas vão tomar vacina ou não. Eu não acho que a empresa deve forçar também as pessoas a tomar a vacina. E eu acho que quem quer se imunizar, toma a vacina e fica imune, certo? Mas você acha que você não tem que estar prestando a conta pro governo sobre isso? Você tem 2.000 funcionários e nem um dos seus 2.000 funcionários não é vacinado. E tudo talvez está contaminado e ninguém sabe se é uma vacinação que precisa tomar, estando com a garganta inflamada, supor. E ele vai sair contaminando todo mundo ali sem tomar vacinação? Olha, as pessoas, se a vacina existe e ela imuniza as pessoas, elas têm o direito de tomar e se proteger. Aí quem tomou a vacina, em teoria, se protegeu. Quem não quis tomar e ficou doente, foi um direito dessa pessoa de seguir por esse caminho. Eu não tomei a vacina, eu peguei Covid, tô aqui. Sim, mas aí você tem uma audiência para você... Na verdade, o Monark tomou a vacina do Coronavac, né? E lá, como é que você vai sem você tomar essa vacina? Tem você problema. tá imune, a doença pode estar em você não pega, mas no próximo ele pode contaminar. Mas isso é o... Ele não tomou a vacina. Isso é algo da gente estar vivo. As doenças sempre existiram. Vira e mexe, você tem uma pessoa doente ali ou aqui. A gente tem que conviver com isso, faz parte da vida. Não tem como acabar com todas as doenças do mundo. Você eventualmente vai conviver com alguém que está doente, entendeu? Mas... E não vai ter tomado a vacina por aquela doença específica. Mas você acha que se eles tomando a vacina não vai combater um pouco da doença, do vírus? Tá não circulando? Eu acho que as pessoas têm o direito de tomar a vacina se elas quiserem. Se elas quiserem tomar a vacina, elas podem tomar. Mas se elas quiserem não tomar, não precisa. Monark. Tudo bom, senhor? Bom, prazer, Gustavo. Prazer. Monark, beleza, ótimo, mas quando a gente fala sobre um caso de saúde pública, né, onde a gente tem ali numa situação, beleza, é uma exceção à regra, mas um exemplo de pandemia, onde as pessoas precisam se vacinar para erradicar tal doença. Valeu, João Lindo, tamo junto, irmão. Amanhã não, porque amanhã não tem live, por enquanto, mas daqui a um tempo vai ter. Mas segunda-feira é nóis, mano. Valeu demais aí, é nóis. Boa noite aí. Mas isso era mentira, né? O pessoal falou que você tomava a vacina e aí você não pegava Covid. Aí depois mudou, porque você tomava vacina e pegava Covid. Aí depois falou que você tomava vacina, você não passava para os outros, mas aí você continuava passando para os outros. Será que a gente não foi enganado por essas empresas que queriam vender bilhões e bilhões e trilhões de dólares em vacina e vender um remédio que não funciona pra gente e fez uma pressão psicológica do tipo, se você não tomar essa vacina, você vai estar matando todo mundo à sua volta, quando na verdade a vacina nem funcionava direito, porra. Eles só queriam empurrar na goela abaixo da gente pra lucrar um monte, os capitalistas malvados, pô. Beleza, Monark. Tudo bom, senhor? Eu acabei de ver uma demonstração do Monark comunista na minha frente, né? Pode ser. Seguinte, você falou que você é contra a vacina, não é contra a vacina no caso, Contra né? a obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Mas é o seguinte, a partir do momento que uma pessoa ela escolhe não se vacinar, ela tá me colocando em risco, tá? Sabendo que tem uma doença. Não, você toma vacina e você se imuniza, pô. Beleza, mas é aquilo. Mas tem pessoas que não se vacinam. Na época do Covid, teve uma fiscalização de que você teria que entrar em tais lugares com a vacinação. Você tinha que mostrar que você foi vacinado. Passaporte vacinal. Nossa, é um absurdo. Isso, exato. Não, é um absurdo a partir do momento que tem pessoas que podem se contaminar com o que você tem, né? Às vezes Mas se você tomar vacina, você tá imune, em teoria, né? Era mentira. Você não Mas e quem não tomou, Monark? Aí você vai deixar a doença se espalhar? Não é problema das pessoas, é uma questão de saúde pública. Não é um direito. O seu direito acaba quando o meu começa, Monark. Não é assim que funciona. Mas você tem o direito de tomar a vacina, pô. Ué, meu amigo, você tá todo o direito aí de se imunizar. Vai lá, toma sua vacina. Você não tá protegidão? Quem não tomou que vai morrer, mano. Não é tu.
Ah, meu Deus. Não, o seu direito acaba quando o meu termina. Ué, mas ninguém tá tirando o seu. Você pode ir lá tomar a vacina, você vai ficar imune. Aí você tá seguro, pô. Pronto. E aí? Mas beleza, digamos que eu sou um anti-vacina, certo? Você também não tomou. Beleza. Eu espalho pra você e tiveram pessoas que não tiveram condição de tomar. Essa pessoa queria, ela não teve a condição de ir. Que como o nosso amigo falou, tem pessoas que não têm condições aqui no Brasil. Mas a vacina pegava Covid também. Não pegava. Quem te falou que Claro que pegava. Pegava Covid? Não pegava. Claro que pegava, puta que pariu. O cara quer mentir pra mentiroso. Puta que pariu. Só você vê. Essas vacinas são ineficazes, pô. São ineficazes. Não. Quem toma vacina não pega Covid, guys. Não deve pegar, não. Quase. Como que é ineficaz se a gente quase que erradicou a Covid aqui no Brasil? Não erradicou por completo, porque não tem como erradicar essa doença por completo. Mas os casos diminuíram bastante a partir da vacinação. Porque tem o ciclo natural da doença. Que ciclo natural, Monark? Olha quanto tempo que a gente ficou com essa doença aí. Cara, ciclo natural. É assim que funciona. Quando você pega... Ó quanto tempo que a gente ficou com essa doença aí. Se o cara, ele começasse a raciocinar um pouco mais nessa linha que ele tá indo aí, ele ia perceber que, na verdade, o Estado prendeu as pessoas em casa e começou a proibir as pessoas de andar na rua, começou a obrigar as pessoas a ter que se vacinar, começou a obrigar as pessoas a ter que usar máscara. Criou um caos do caralho, mas na verdade, se as pessoas tivessem continuado as vidas delas, não ia acontecer porra nenhuma. Não ia acontecer porra nenhuma, é só isso. Foi o que foi comprovado com o tempo. E o cara, olha aí quanto tempo a gente ficou aí. Olha aí. Uma doença, o seu corpo, o sistema imunológico, ele aprende a lidar com essa doença e te imuniza quando você sara, entendeu? Quando isso acontece com grande parte da população, o efeito de pandemia tende a acabar. Isso se chama imunização natural. Isso acontece com qualquer doença. Todas as doenças? Todas as doenças. Então, por que a AIDS ela não tem cura até hoje? Porque a AIDS é uma doença que não tem cura, como eu falei. Ué, mas todas as doenças têm cura a partir de um certo momento, você falou. Não foi que todas as doenças Você falou, tá gravado, todas as doenças têm cura. Não foi isso que eu falei. O que eu falei é que quando a pessoa se cura da doença, ela ganha uma imunidade. Na questão da AIDS, você não se cura. Entendeu? Na questão da Covid, as pessoas que passavam pela Covid depois se curavam da Covid, se não morreram, certo? Mas se não morreu, você pode evitar que essa pessoa morra se vacinando. Você vai deixar a pessoa morrer só pra muito tempo. Ô burro! Ô burro! Já passou pela sua cabeça, burro, que tem gente que se vacinou e morreu? Burro! Ou você acha que todo mundo que vacinou tá vivo? Hein, burro? Fala pra nós, burro! Tempo depois você tem... Não, porque você tem muita aquela, né? Pá, o cara chega assim, botando a banca, achando que tá com a razão pra caralho. Ninguém que vacinou morreu. É isso, então. Pelo amor de Deus. Eu queria saber da onde que os caras tiram essas infos. Cura? Não, a pessoa que quiser tomar vacina, ela pode tomar vacina e ela se imuniza, fica à vontade. Eu só não acho que a gente tenha que forçar a pessoa que não quer tomar vacina, seja por qualquer motivo, seja motivo religioso, ou motivo dela não confiar nas grandes empresas que fazem essas vacinas, que eu acho que é um direito dela, certo? Ou a gente agora tem que confiar no bilionário? Não é confiar no bilionário, não. Parece ser. Não é confiar no bilionário. Mas claro que é. Claro que não. A vacina, quem faz a porra da vacina são os bilionários, pô. Mas a partir do momento que vira um problema de saúde global, como foi a Covid, você tem que tomar. Mas, não cara, tem essa. já tem... Não, você não tem que tomar nada, tem que não. Tomar, cara. A partir do momento que eu não tem que tomar. Ou alguém que eu conheço... Você não é obrigado a tomar. De se contaminar. Pela lei, você não é obrigado a tomar. Inclusive. Mas o Estado ele pode fiscalizar se você não tomou. Mas não deve. Mas não deve. Eu acho então você pode contaminar todo mundo que tá ali ao redor, que não tenha tomado a vacina no caso. Cara, se você tiver sarado, se você pegar Covid, eu acho que ok, você vai e espera sarar pra não contaminar as pessoas. Mas tem pessoas que não conseguem esperar sarar, tem pessoas que foram entubadas, pessoas que morreram, as pessoas escolheram esperar. Cara, isso faz parte da vida, tem uma pandemia. A pandemia faz essas coisas, entendeu? E uma coisa que você tá ignorando também é que essa pandemia, ela foi usada de movimento político no mundo inteiro pra impor um Estado cada vez mais autoritário. Aí são vozes da... Não, aí são vozes da sua cabeça. Sua cabeça quem dizem, mano. Não, existem um monte de evidências, existem notícias que o laboratório em Wuhan, na China, estudava essa variante da Covid. Você tem então você acredita em dados, então. Você falou que não acreditava em dados há um tempo atrás, agora você acredita, do nada. Quando que eu disse que eu não acredito em dados? No debate com o nosso amigo, você falou que não acreditava em dados, que não devia acreditar nesses dados, nessas pesquisas. Eu falei isso? Claro que falou. Não, eu falei que nem todas essas pesquisas... Só as que te interessam. Não, é isso. O que eu tô falando é... A maioria dessas grandes empresas pagam cientistas para fazerem pesquisas que dizem que o produto deles são bons. Isso acontece, entendeu? A questão do laboratório de Wuhan
foi uma investigação que aconteceu no Congresso americano. Inclusive, o Fauci, que era o coordenador de saúde na época lá dos Estados Unidos, tem um monte de documentos que ligam ele ao laboratório em Wuhan, que é onde que se acredita que essa doença saiu, entendeu? A verdade é que a gente vive num mundo controlado e que essa doença foi usada como espetáculo político pelo governo que controla o mundo para impor uma agenda autoritária e retirar os nossos direitos individuais e dar na mão do Estado o poder de tomar decisões do nosso corpo pela gente. Inclusive, eles colocaram todo mundo preso em quarentena, quando aquilo nunca funcionou. Claro que funcionou. Não funcionou porra nenhuma. Manda ver. Boa tarde. Bom, sou a Kátia, né? Como eu te falei. Sim. Então, nós estamos falando sobre vacinação. Isso. Que você... Eu não quero que o Estado obrigue ninguém a tomar. Tá. Vou dizer como mãe, tá? Sabemos que tem mães ou genitoras que não se importam com a saúde dos seus filhos, que não levam os filhos para tomar as vacinas e, infelizmente, eu como... Então aí o Estado tem que ser o pai e é ele que manda. Próximo, por favor. Mãe que estou no hospital, vejo filhos doentes, e muitas das vezes a consequência foi porque... Aí você quer catar o filho do outro, levar pra tua casa e dar vacina. Porque a mãe dele achou que ele não merecia tomar, ou que ele não devia tomar, seja lá por que motivo. Aí você se acha a dona da verdade, mais sábia do que todo mundo, aí você decide que o filho dos outros tem que tomar. Entendi. Que a mãe não levou o filho pra tomar a vacina da... Aí já fala, moça, eu posso pegar teu filho e levar pra vacinar? Não, né? Cachumba, da meningite, já vi crianças falecerem por causa disso. Não, eu julguei aqui, acho que você não tá cuidando bem do seu filho, vou pegar ele e vou levar pra vacinar, tudo bem? Aí gagueja, trava. Foda, né? Tem crianças que ficam doentes porque tomam vacina. É muito difícil. Não é tão difícil, não. Inclusive, eu conheço um amigo meu que é muito raro isso aí. A filha aí. dele tomou a vacina e teve um problema grave, sequela grave, e hoje em dia ainda não recuperou. Pode ser poucos casos, é uma porcentagem, porque nada é 100%. Eu conheço alguns. Porém, o que eu vejo... E se a mãe não quiser, tiver medo de que a vacina tenha algum efeito colateral na sua filha, ela não tem direito de escolher? Por que o Estado tem que escolher pela mãe? A mãe não é a mãe? Mas, em geral, eu como mãe vou falar que existem mães omissas. Mas você quer que o Estado... E daí, minha amiga? E daí, quem decide que você é omissa? O Estado? O Estado pode decidir que você, Kátia Cleide, sei lá como é que é o nome da moça aqui, você é omissa, eu posso pegar teu filho e levar pra vacinar? Ah, mano, velho, é tão fácil fazer essa galera ficar em choque. A sua filha ou não? A minha filha, que hoje tem 21 anos, você ela já gostaria? teve cachumba. Só não morreu, não entrou em óbito porque o médico falou que ela havia tomado a vacina. Porque o corpo dela conseguiu, porque a vacina é nada mais do que o vírus adormecido ou morto, que é colocado no nosso organismo para que nossos anticorpos possam destruir aquele vírus, que tenha mais força para destruí-lo. Mas você acha que o Estado então, tem que minha obrigar filha a sua não filha a fazer tivesse... algo? Minha filha, E se você não quiser, tivesse se você não quiser, essa proteção, hoje eu não teria ela. Então, mas você como mãe, pode eu dar estou vacina falando, para como sua mãe. filha, sem problema. Não, tem que obrigar. Nesses casos, O Estado tem que obrigar. Tem que obrigar. Você tem Nesse que caso, escolher tem. o que a filha de outra pessoa vai fazer. O Estado tem, sabe por quê? Mas você Porque tem o tem direito de pesquisas, escolher são isso? dados, são pesquisas que, Mas por aí o exemplo, Estado... Nossa, meu Deus, ela não escuta, ela só fala. Ela não escuta. Nossa. Eu vou falar pra vocês, eu perco a paciência rápido com esses programas aqui. Quantos minutos tá já? Qual que é a média de tempo desse programa aqui, guys? Vocês sabem? Quanto tempo costuma levar? Porque eu não tô com muito saco pra ver isso aqui por muito tempo, mais não, hein? Eu tenho uma prima de forçar que ela, as pessoas. minha tia não deu a vacina e ela tem hoje problema da paralisia infantil. Foi a única que não tomou da família, Mas eu acho entendeu? Então nós estamos trabalhando com dados, com fatos, nós não estamos trabalhando com coisas imaginárias. Você acha então que o tem Estado casos que sim. pode forçar Sim, porque o caso violentamente alguém a tomar vacina? Eu não acho que é violento. Não, por exemplo... Mas não dá 2 horas de papo, né? 1 hora e pouquinho, né? Porque se não obrigasse, ou eu não tivesse essa consciência que eu tenho que dar vacina à minha filha, eu não teria ela hoje. Deixa eu falar rapidinho. Se a pessoa tem uma mãe, que não é você, uma outra mãe hipotética, ela não confia na vacina. Ela viu alguns estudos que dizem que as vacinas não são boas, ela não quer dar a vacina. Mas o Estado obriga ela a dar vacina, mas ela se recusa. Aí você acha justificável o Estado prender essa mãe, tirar o filho dessa mãe para dar a vacina? No caso da minha filha, que eu estou te falando que é de outro vírus. Dessa se fosse, sim. hipotética. Até eu. Se fosse no meu caso, sim. Você apoiaria o Estado retirar o filho dessa mãe só porque ela não quer dar vacina pro filho? Nesse caso, sim. Então, porque eu acho que é um caso de saúde. Tirar é um caso de o saúde. filho da mãe
É um caso de saúde. Porque ela não quer dar vacina. Nesse caso, sim. Então você é a favor do Estado autoritário Nesse caso. vê todos nós como escravos. Mas tem Nesse caso, eu tô fazendo. Então agora é o seguinte, eu acho que você não tá cuidando da sua filha, a gente vai tirar ela de você e vamos levar ela pra vacinar, porque sim. Porque o Estado chegou a essa conclusão. Nesse caso, né, você não tá cuidando bem da sua filha. Aí ela vai falar, não, claro que não. Omissas. Tem mães omissas que o Estado tem que obrigar, parece que tem que fazer a mãe. Lembra que seu filho tem que ser cuidado. Mas é porque nós que mais vemos aí você, filhos sendo abandonados. Por que você que tem que decidir o que é ser uma mãe omissa ou não? E se a mãe que não quer dar... Eu conheço mães que deixaram os filhos pra ir pro baile funk e o filho quase morreu. Tudo bem, filha, e daí? E daí? Não é esse o ponto. Quem te dá o direito de achar que alguém não tá cuidando bem do filho ou não, e pegar o filho dos outros e fazer o que você quiser? Quem? E por que a gente tem que dar esse poder pro Estado? Nossa... Eu conheci mães que eu morei, Mas, que o filho tava dormindo e se a mãe sozinho e eu peguei a criança pra cuidar. Tem, infelizmente, pessoas que são omissas. A pessoa não tem direito de achar que a vacina não presta. Por que existe lei? Eu sei, moça, mas a vacina, se a mãe não confia na vacina, ela não tem o direito de não confiar na vacina. Ela tem que acreditar no governo. Ela tem que fazer uma análise. Tá bom, obrigado. Mas não é bom você ser obrigada. Eu não gostaria que você fosse obrigada, entendeu? Eu não gostaria que o Estado viesse com uma arma e te obrigasse a fazer algo. Minha terceira afirmação é, fui tirado da minha empresa sem nunca ter cometido um crime. Nossa. Tudo bom? Monark, prazer, Felipe. Prazer, Felipe. Cara, assim, eu discordo totalmente de você porque o que você cometeu foi sim um crime. Desde quando você fala sobre atacar uma pessoa, por exemplo, você falou do nazismo, certo? Você afirmou que o nazismo, que poderia ter um partido nazista no Brasil, correto? Se o Brasil seguisse a liberdade de expressão segundo a Constituição Americana, sim. Mas isso ataca direito de outra pessoa. Você tá colocando pessoas em risco com essa fala. Sabe o que eu acho engraçado? É que essa discussão, a realidade refuta ela. Porque os caras falam assim, não, ó, o Monark ele diz o seguinte, ó, eu gostaria que o Brasil fosse mais parecido com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem a primeira emenda, a liberdade de expressão, pode ter partido de qualquer coisa, pode se falar qualquer coisa. Aí o cara fala, não, porque isso daí, na verdade, vai acarretar em mortes de pessoas e não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Tá, mas nos Estados Unidos tá acontecendo. E sabe o que tá acontecendo com o partido nazista lá? Nada. Eles não têm expressão nenhuma, eles não têm representatividade nenhuma, porque ninguém liga pra nazismo, o nego quer que o nazista se foda. Aí o cara fica, não, mas na realidade... Não, meu amigo, isso que eu estou falando é a realidade, é um caso real. Já existe um país aplicando isso que eu estou falando e lá está, tipo, tudo bem. As pessoas não estão virando nazistas porque tem um partido nazista, tá ligado? E esse nem era o cerne da questão. O Monark estava falando que ele era a favor de liberdade, falando assim, aqui não existe o partido comunista. O comunismo também matou 100 milhões de pessoas. Nem por isso a gente está proibindo pessoas de falar que são comunistas e que querem criar o partido comunista e que querem que as outras pessoas sejam comunistas, que querem que o governo seja comunista, blá 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 blá. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí o cara fica bugado, ele não entende. Ô, velho, pelo amor de Deus. Como? Você tá colocando judeu. Por quê? Porque se existe um grupo nazista, o que é o nazismo? O nazismo é literalmente um partido que detesta judeu. Mas lá nos Estados Unidos existe partido nazista. E lá tem pessoas em risco por conta disso. Você tá querendo trazer risco pro Os Estados Unidos é um país mais seguro do mundo, é mais seguro que o Brasil. Na sua cabeça. Na sua mente. Na sua cabeça. Não, o Brasil é que é seguro, irmão. O Brasil é seguro pra caralho. Estados Unidos, putz, Estados Unidos é uma bosta, velho. Tem arma pra caralho lá, arma é foda, arma aumenta a criminalidade. É seguro, eu morei lá 2 anos, é bem seguro. É bem seguro porque você pode tinha andar, onde você morar. pode andar na rua de boa, você pode na favela deixar o carro... Você andar na favela de lá é a mesma coisa de você. Anda na favela. Você andar na favela daqui. Andar na favela é bom. Você tá correndo risco do mesmo jeito. É a mesma coisa, você tá falando isso porque você é tem muito dinheiro. mais crime organizado. Você tem dinheiro, você tem onde morar. Vai na favela de qualquer favela dos Estados Unidos pra você ver, por exemplo, pessoas morrem. Tá, mas eu não cometi nenhum crime. Cara, você... Tá, mas qual que é o... Compara o número de homicídios dos Estados Unidos, que tem uma população maior que a do Brasil, com mais armas e mais liberdade. Se a gente levar em conta que armas e liberdade geram mais crimes, e lá tem a população maior que a nossa, logo o número de crimes lá é maior que o do Brasil, né? É errado! Pois é, né, meu amigo? Refutado pela realidade. Você tá colocando... A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você tá apoiando mas que qual possa crime? existir Qual um crime? partido nazista. Qual crime eu Isso cometi? é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. Mas isso é um crime. Mas fala qual que é o crime. Qual que é o nome do crime? Fala, qual que é a porra do crime?
Bonacão, tudo bem? Tudo bom, senhor? Prazer, eu sou o Henrique. Eu não acho que você foi tirado. Eu assistia bastante Flow e eu lembro muito bem você voltando lá e vocês conversando amigavelmente que houve um acordo entre vocês. E o que mudou desde então que faz você acreditar agora que você foi tirado? Não, é que o acordo rolou porque houve uma pressão sobre o Flow gigantesca. Todos os patrocinadores se retiraram, o governo começou a me processar e processar o Flow, inclusive. Então, eu saí porque era a única forma de manter a empresa viva, de certa forma. Então, não é que eu saí porque eu quis sair. Chegou num dia e falei, cansei do Flow, vou embora. Não, eu fui forçado a sair por pressão política, perseguição estatal e pressão social e pressão do mercado de publicidade. Tudo bem, mas o termo, igual você mesmo falou, você saiu porque era a única opção. Eu acho que isso não seria você ser forçado, tanto porque as marcas realmente tiveram toda essa pressão em cima de você e... Então, por isso que eu fui forçado, eu não tinha escolha. Ou eu saía... Mas, por exemplo, o livre mercado. Ou eu ficava, a empresa era destruída, as pessoas iam ser demitidas. Então, tipo... Mas não foi uma liberdade do próprio Flow, da instituição Flow, de fazer essa escolha, que você participou da escolha, eu entendo. Olha, faz parte da liberdade deles tomarem essa escolha. Claro que eu podia ter negado de sair, batido o pé, porque eu não era dono da empresa, mas... eu decidi que era o melhor caminho, que eu saísse até para eles conseguirem sobreviver, manter os funcionários e tal, porque estava no momento havendo uma pressão política, social e jurídica muito forte que me forçou a tomar essa decisão. Isso eu entendo, mas eu não entendo porque houve essa mudança de discurso. Antes você estava amigável em relação ao Flow, em relação ao Igor, toda aquela galera. O que mudou desde então que fez você mudar esse seu posicionamento? Qual exatamente? Antes você falava com carinho do Flow, falava com carinho do Igor. Hoje eu vejo, por exemplo, no Vilela, como você falou, não parece que não é mais o mesmo relacionamento que vocês têm. As coisas mudam. O que aconteceu que faz você se sentir largado pelo Flow? Porque eu percebi que... esse movimento para me tirar do Flow, ele foi organizado e eu senti que o pessoal lá do Flow queria mesmo se livrar de mim mesmo e eles não gostavam de mim. Mas quando você diz organizado, a quem você se refere? Eu acho que existe uma máfia que controla a mídia, pra ser sincero, né? É uma máfia corporativa, ela é global, é internacional e tudo mais. E eu acho que são esses caras que estavam por trás, responsáveis de me tirar do Flow. Eles já queriam que eu saísse do Flow. Mas você podia exemplificar quem são esses caras? É BlackRock, é o grande conglomerado, as grandes famílias que são donas do meio de publicidade aqui no Brasil, os donos da Globo, entendeu? O pessoal político. E você acha que o Igor faz parte, que o Igor tá alinhado com essas pessoas atualmente? Eu acho que o Igor está alinhado ao sistema, sim. Você realmente acredita que ele faz parte da elite que controla a narrativa hoje em dia? Não sei se ele faz parte necessariamente, mas ele com certeza... Coca. O monarca só defende a criação de o partido nazi porque ele é árabe. Brincadeiras à parte, já zerou Silk Song. Não consegui acompanhar tudo nos últimos dias. Abração, tamo junto. Valeu, Pedrão, é nóis. Mano, não zerei Silk Song. Eu parei de jogar Silk Song pra jogar Megabonk e nunca mais voltei pro Silk Song, mano. Deveria jogar, inclusive, né? Eu tava perto do final já. Mas, enfim. Não terminei e... É só isso a pergunta? Acho que é só isso. Valeu aí, Pedrão. Tamo junto. Obrigado pelos 5. Rapaziada, inclusive... Tá ativo as mensagens e tá ativo também os videozinhos, viu? Quem quiser mandar aí, tá liberedes. Abaixou a cabeça pra essas pessoas. Se ele te chamasse hoje pro Flow, você iria? Talvez. E aí? Tudo bom? Caralho. Então o Monark voltaria pro Flow? Monarcão tá entregando ouro. Eu duvido. Você acha? Se o Igor chamasse o Monark, ele voltaria? Nossa, mano. Eu não sei não, viu? Começando a desconfiar desse Monark, mano. Cara, até pouco tempo atrás tava falando que não voltaria pro Flow nunca mais. Aí agora, talvez. Mano. Então, você acha que o Igor, ele planejou com alguém tudo aquilo pra você sair? Porque no último podcast que você foi, lá do Inteligência, você falou que... É o que você acabou de falar, praticamente. Pois é, ô Juan Novaes. O Coca é o Zé Politiquinha, pau no cu. E agora, o cara mete que voltaria pro Flow. Ih, já era, hein? Perdemos um aliado. Você falou que acha que... Ó o Goklutz. Ô, Lemão, tá assistindo na Twitch sozinho aí, caralho? Cola na Kik aí, ó. kik.com/canal do Coca. Que planejaram tirar você de alguma forma. Você acha que o Igor, ele planejou junto com eles de alguma forma, diretamente ou não? Ele saiu do Monark, ele saiu do Flow. Você discorda, acha que não tem? Eu acho que cometeu indiretamente, porque você não tava... Na parte de acabar falando aquela palavra. Não é incrível, porque você tava doidão lá. Eu falei que eu acredito que todos os partidos têm o direito de existir. Qualquer partido, inclusive dos... Aí você acreditou que, com base nisso, já aproveitaram pra... Mas você ter uma opinião sobre uma mudança da lei, não é crime. Você pode desejar que a lei mude pra uma outra coisa, né? Ter a opinião de desejar que a lei seja de uma forma diferente, isso por si só não é nenhum crime. Mas você acha que depois de tudo que aconteceu, você realmente ficou arrependido, errou? Ou... Não me arrependo de nada. Tudo que eu falei eu ainda acredito. Eu acredito na liberdade de expressão, no mínimo igual acontece lá nos Estados Unidos. E isso remete à livre associação e à livre formação de partidos.
Então, eu acho que é algo que a gente deveria implementar aqui no Brasil, para que o Estado não tenha controle sobre o debate político brasileiro. Mas aquela palavra você retira. Você retira, só aquela palavra. A palavra, eu acredito que deveria existir um... Eu acredito que poderia existir se a gente tivesse num ambiente de livre expressão, assim como acontece. Mas você não concorda com isso? Eu acho que é um partido de merda, eu não gostaria que alguém criasse, mas eu acho que as pessoas deveriam ter o direito. Mas por que você falou aquilo? Porque eu tava tentando demonstrar o que é realmente liberdade de expressão de uma forma ampla e livre de verdade. Isso significa defender o discurso político de pessoas que você não concorda também, entendeu? Valeu. Obrigado, mano. Monark, no primeiro tema, você falou que a questão da liberdade de expressão, o próprio povo pode se regular. Você não vê que o próprio povo se regulou essa sua saída do Flow, porque eles não concordavam com você? Então, o povo brasileiro tem o direito de não gostar do que eu falo, entendeu? Mas a empresa é minha, né? Eu tenho o direito de falar o que eu quiser na minha empresa. Não é só porque o povo não concorda que eles têm o direito de me tirar da minha empresa, né? Mas os patrocinadores, eles têm o direito de não financiar as coisas por conta das coisas que você fala. É verdade. Os convidados, eles têm o direito de não querer uma imagem relacionada a você por conta das coisas que você fala. Eles têm o direito. Então, se você defende tanto essa sua liberdade de expressão, por que você não ficou no Flow e fez aquilo ruir? Aquilo ruir o quê? O próprio Flow ruir, porque eu não queria destruir a vida das pessoas, porra. Exato, então a sua retirada foi algo pra salvar a empresa, certo? Sim. Então, qual que é o problema disso ter acontecido? Porque, tipo assim... Eu não cometi nenhum crime, não fiz nada de errado, entendeu? Mas você mesmo falou que o próprio povo pode regular. Então foi o povo que regulou que aquele seu discurso não era algo aceitável. Então, mas o povo, ele pode achar, não concordar com o meu discurso, se ele quiser. Mas ele não pode me impedir de falar, porque aí acabou a liberdade de expressão. Mas eles não te impediram, você que decidiu sair, não foi uma retirada. Então, foi uma pressão política que houve e um cancelamento muito forte de Jornal Nacional e tudo mais. Eu decidi sair porque era a única forma de salvar a empresa e... não demitir todo mundo e tudo mais. Então, eu me sacrifiquei justamente para que as pessoas pudessem continuar tendo seus empregos. Porque eu entendo que estava rolando esse cancelamento todo e eu queria preservar aquelas pessoas naquele momento que estava vindo um cancelamento absurdo. Tinha uma movimentação política muito forte. Totalmente. Muita gente poderosa por trás disso, sabe? Tinha essa movimentação, eu concordo. Mas qual que é o problema de ter tido isso? Por que você acha ruim que tenha essa autorregulação dos patrocinadores, dos convidados? Não é algo ruim. Eu acho ruim quando as pessoas têm medo de falar as coisas, sabe? Onde as grandes corporações podem decidir o que você deve falar ou não, entendeu? E... sei lá, eu gostaria de ser livre pra poder falar o que eu penso. E você não tá sendo livre? Olha, eu fui multado, né? Eu perdi um monte de canal foi banido. Você não tá sendo livre? O cara foi multado, o cara foi condenado à prisão por chamar um ministro de gordo, perdeu todas as redes sociais, perdeu o contrato, perdeu tudo. Mas tu não tá sendo livre? Livre pra quê? Pra cair morto? Eu tô livre mesmo. Se eu morrer, inclusive vai ter gente que vai comemorar. Eu fui condenado à cadeia por 1 ano e 2 meses. Então, tipo, eu tô livre aqui agora com você, mas houve um assédio judicial, uma perseguição judicial muito forte, né? Que, obviamente, é uma tática de censura do Estado. De, tipo, não gostei do que você fala, agora eu vou te causar todos esses problemas pra você ou ficar com medo e calar a boca e obedecer ao Estado, ou a gente destruir a sua vida. Isso é uma forma de censura e eu sou contra. Eu gostaria de poder falar o que eu penso sem sofrer esse assédio. Uma empresa, no caso do Flow, você precisava ter um retorno pra você conseguir ganhar dinheiro, por exemplo. Isso. E os patrocinadores, igual você falou, têm o direito de não querer patrocinar. Verdade. Então... você não pode obrigar alguém a te patrocinar. Exatamente. Já que não pode ser obrigado a patrocinar, eu não vejo que a sua saída foi uma coisa que foi ruim pra empresa, tá ligado? Pode, tudo bem, direito só de achar isso. Não foi boa pra caralho, por isso que tá falindo todos os programas lá. É que o Igor é o Romário do podcast. Então, eu não vejo por que essa frase de eu fui forçado a retirar. Por causa da pressão política externa, né, cara? Opa, voltei. Boa. Vamos lá. Ipsilitris, você disse exatamente que o Estado não deveria interferir na criação e legalização de um partido nazista no Brasil. Ou qualquer partido, certo? Inclusive comunista. Então, maravilha. Só que ao contrário dos Estados Unidos, que você citou inclusive o conceito de liberdade de expressão de lá, no Brasil existe um tipo penal chamado apologia ao nazismo. Então eu sou o primeiro que estou respondendo. O crime foi apologia ao nazismo, pelo qual você... não cometeu. Pelo qual você respondeu. Mas eu não cometi. Cometi? Foi arquivado. Então, eu respeito a decisão judicial. Você pediu uma mudança na lei. Eu respeito a decisão judicial, mas o crime pelo qual... Mas isso não é crime, certo? Não, mas você concorda que não é crime? Simples... Mas você concorda que eu não cometi o crime? Não concordo. Que crime então eu cometi de obulhufas? Vou explicar. Mas fala, fala a porra do artigo. Apologia ao nazismo. É um tipo penal. Eu falei que o nazismo é um demônio no vídeo, pô. Mas peraí, a partir do momento... Mas eu não fiz apologia ao nazismo. Mas veja, eu vou dar minha avaliação. Você falar que eles podem existir, poderiam existir... É apologia. Não é apologia. É apologia ao nazismo. Você não tá falando a partir do momento que você diz apologia é você defender. Em que você diz que uma ideologia... A partir do momento que você diz que uma ideologia racista, uma ideologia machista, uma ideologia que defende a execução de pessoas por critérios de etnia e raciais e que elas podem se organizar em torno de um partido legal, em torno de uma instituição, em torno de uma organização, isso no Brasil é apologia ao nazismo. Isso não é apologia. É apologia, mano. Você pedir uma mudança na lei é um direito que qualquer cidadão tem. Uma mudança na lei para que racistas possam se organizar institucionalmente. Mas é o direito do cidadão. Não é um direito. É o direito do cidadão propor mudanças na lei, ou não é?
Numa lei como essa, não. Não, a gente não tem direito. Você não tem direito então, os Estados Unidos é um país racista, é isso? É um país racista. Os Estados Unidos da América são um país racista. Inclusive, a pessoas presas. É um país nazista? É um país nazista? Não, o país enquanto país não é nazista, nazista. mas é um país estruturalmente nazista. Não, sabe por quê? Há pessoas agora sendo presas... País estruturalmente nazista. País estruturalmente nazista. Eu queria muito saber o que é isso. Há pessoas agora sendo presas por violação à liberdade de expressão. Não, isso é errado. Boa tarde. Boa tarde. Então quer dizer que o racismo pode ser liberado? Tanto o preto ou branco? Não... Eu acho que as pessoas têm o direito de falar coisas que a gente não concorda. Não, eu não concordo. Porque o racismo... Então as pessoas só podem falar o que você concorda? Também não. Então as pessoas podem ou não falar algo que você discorda? Agora... acho que também não. Mas podem... Não, as pessoas... Quicado já. Caralho, coitado do cara. Foi quicado isso. Tudo bom? Meu nome é José. O José. E eu quero falar que você cometeu um crime. Qual? O mais grave de todos. Manda. Foi não me amar nunca. Que foi isso? Ah! Saiu já? Que porra foi essa? Olá, tudo bem? Meu nome é Christian. Tudo bom? Beleza. Por favor, eu queria que você repetisse a afirmação, por gentileza. Que eu fui forçado a sair da minha empresa sem ter cometido nenhum crime. Você foi forçado a sair da empresa diretamente? Alguém te forçou, te obrigou a sair da empresa ou você saiu pela sua escolha? Eu fui forçado a ter que sair se eu quisesse manter a empresa viva. Eu fui coagido de forma... Eu fui pressionado política e juridicamente a sair da minha empresa. Mas então, no caso, você teve uma escolha. Você poderia ter continuado na empresa, mesmo que ela fundasse junto com você? Ele podia destruir a empresa ou sair da empresa. Essa era a escolha. Ou falisse. Eu poderia. Se eu fosse um cara mais que estivesse cagando pra todo mundo ali e foda-se o emprego de todo mundo, eu poderia ter. Certo, não, isso eu admiro da sua parte, você ter feito isso, acho que foi nobre. Mas então você concorda comigo que você não foi obrigado? Bom, em teoria não apontaram uma arma pra minha cabeça e falaram assine este contrato, senão a gente te mata, né? Mas eles falaram, ou você sai da empresa ou a empresa vai ser morta, vocês vão ficar com um monte de dívida e vão ter que demitir todo mundo e vocês não vão mais poder falar na internet e já era e acabou, ninguém mais vai vir aqui, tá ligado? Então eu não fui forçado com uma arma na minha cabeça, mas foi criado um cenário, uma condição onde a minha única opção, se eu não fosse um crápula, seria sair da empresa. Entendi. Então eu tô certo nesse ponto, que você não foi forçado diretamente. Não colocaram uma arma na minha cabeça, não. Não, perfeito. Então o outro ponto, no caso, é que você fala de que é um crime, que não existe, no caso, o crime que você cometeu. Não cometeu um crime. Fui condenado. Certo. O meu entendimento, na verdade, é que, por mais que não seja um crime na legislação brasileira, eu acho que deveria sim ser um crime. Discutir sobre liberdade de expressão? Não, discutir sobre liberdade de expressão não, mas falar o que você falou. Mas o que eu falei era que acreditava na liberdade de expressão, de acordo com o conceito que está expresso na Constituição Americana, que permite a livre associação de partidos, inclusive para partidos que a gente acha hediondo e horríveis, entendeu? O que eu estava defendendo não era o partido nazista. O que eu estava defendendo era a liberdade de expressão, inclusive para partidos que a gente não concorda. Até hoje você continua, então, concordando que deveria existir um partido nazista no Brasil? Eu acho que... Deveria existir a possibilidade de, se alguém quiser criar, existir. Do mesmo jeito que existe o Partido Comunista, que inclusive matou muito mais gente do que o nazista, e vocês vivem aí adorando e fazendo homenagem e batendo punheta pros ditador comunista. Porque, né, na cabeça de vocês isso aí é maravilhoso. Mas os caras não conseguem entender a semelhança das duas coisas, pelo amor de Deus. E no Brasil deveria poder existir, mas eu não gostaria que ninguém criasse, não. Assim como, por exemplo, eu não sou muito fã do comunismo, da ideologia comunista. Inclusive, as pessoas que não gostam de comunismo podem argumentar que na história do comunismo muita gente já foi morta e teve muita fome e tudo mais, e poderiam argumentar que o Estado deveria proibir as pessoas de formarem um partido comunista, justamente pelo histórico meio dark que tem. Mas você permitir que essas pessoas que se consideram nazistas... Poderia criar um partido comunista. Então, mas você não acha que... Não, e detalhe, os comunistas, eles dizem com a própria boca que eles têm vontade de pegarem armas e fazer uma revolução armada e alinhar pessoas em fileiras aí, matar todo mundo. Isso aí pode, tá ligado? Isso aí é tranquilo. Isso é, de certa forma, apoiar essas pessoas que têm um pensamento abjeto, que não deveriam ter espaço na sociedade. É apoiar a liberdade de expressão de todo mundo, inclusive dessas pessoas. Mas eu acho que até a liberdade de expressão deveria ter um limite. Não tem como ter uma liberdade irrestrita de falar o que quiser. Eu acho que a liberdade de expressão tem que ser irrestrita e tem que valer pra todo mundo, entendeu? Não pode só valer pras pessoas que a gente concorda ou que acha que é certo. Senão a gente virou Deus do mundo e aí a gente falou, não, nós como somos Deus do mundo, vamos dar ao Estado o poder de só as opiniões que a gente acha fofinho e bonitinho serem ditas. Então, por exemplo, eu vou tentar te ajudar. Você acha que deveria, então, as pessoas ser... Obrigado, valeu. Nós. Tudo bom. Então, eu venho trazer aqui um ponto de que você fazia parte da empresa, certo? Você era um sócio majoritário, sua empresa tem um código de ética, certo? Certo. Que eu criei. Sim, que você participou da criação desse código de ética. De certa forma, pra você sair dessa empresa, você quebrou, de certa forma, esse código de ética. Você quebrou o código de ética que pode ser dito a esses patrocinadores. Eu quebrei o código de ética, os códigos de regra de censura dos patrocinadores. Aí eu código de ética que eu quebrei. O Flow era totalmente livre. O cara criou o Flow pra ser um programa livre. Que código que o cara quebrou, pô? Quebrei, pode ser. Certo, os patrocinadores têm seus códigos de ética. As pessoas têm sua ética pessoal.
Certo. Exato, mas a ética das pessoas não pode me obrigar, eu não preciso seguir a ética dos patrocinadores, né? Não sou obrigado. Né? No caso, eu sou, se eu quiser ter patrocinadores, né? Mas como eu falo que eu quero e não tô nem aí pra patrocinadores, eu perdi eles. Então, aí chegamos ao ponto de que você saiu da sua própria empresa porque você quebrou o código de ética dos seus patrocinadores, você quebrou a ética individual das pessoas que estão de fora e, de certa forma, isso te quebrou, isso acabou com a sua imagem, o que te obrigou, entre muitas aspas, a sair do Flow. Só que essa mesma pressão é a mesma pressão, não sei se eu posso trazer outros temas dos debates anteriores aqui, mas essa mesma pressão seria a mesma pressão que o governo te daria pra te obrigar a tomar uma vacina. Seria a mesma pressão que a sociedade te impõe pra fazer outras coisas. Você quer que todo mundo te obrigue a fazer Existe um código de ética na sociedade. A sociedade forma sua ética própria e se você quebrou o código de ética da sociedade, se você... Você não quer falar... A verdade é, se o Monark tivesse falado assim, eu sou a favor do Partido Comunista, eu acho que nós tínhamos que pegar um bando de fuzil mesmo, pegar os caras, botar no paredão, fuzilar todo mundo e matar todo mundo, e quem achar ruim nós mata também. Aí os caras iam falar, Monark é foda, velho, é golpe, é golpe. O que você pensa? De certa forma, sim, mas nem tudo você pode falar. Mas nem tudo você pode falar, Monark. Se você ficar disseminando um crime por aí, se você formar um partido nazista, continuar disseminando um crime de ódio, de uma ideologia que é eugenista, de uma ideologia racista, de uma ideologia que quebra a lei, que quebra a opinião e a... Acabou. Oi? Eu sei que a Antártica tem alguma coisa esquisita. Minha quarta afirmativa é que aquecimento global não existe. Puta, esse cara de novo. Pra falar do aquecimento global, primeiro a gente precisa falar do efeito estufa. Eu conheço, já conheço isso. Mas essa daí você sabe, né? Você acha que não existe também? Eu acho que o aquecimento global, do jeito que eles falam, é mentira. Eu acho que a Terra tá aquecendo? Existem mudanças climáticas, né? Porque a gente tem estudos do clima que mostram que inclusive, já existiram eras do gelo. Sim. Ou seja, o clima do planeta tá sempre mudando, né? Sim, o clima do planeta tá sempre mudando. A questão principal é que está acontecendo de uma maneira acelerada. Mentira. Isso é mentira. É só você pegar... Se você não acredita nesses dados, então... É fácil. É só você pegar as fotos do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, entendeu? E olhar o nível do mar de 50, 70 anos atrás. E aí você olha agora, tá simplesmente idêntico. O mar não subiu 1 centímetro, cara. Você entende que o nível do mar, ele é medido globalmente. Ele não é medido no Rio de Janeiro. Mas em Nova York também, se pegar a Estátua da Liberdade, tem fotos de 70 anos atrás, você vai ver lá toda a Estátua da Liberdade tá no mesmo... Então, uma última pergunta. Você não acredita, então, nos estudos que comprovam que o nível do mar está subindo? Não acredito. Então, a gente não tem nem o que discutir. Sim, senhor. Tá bom. Próximo. Tá. Então, você acha que o nível do mar não tá subindo? Não. O nível do mar, da onde da praia? Joga, não sobe? Continua a mesma merda no mundo inteiro. Não, sobe. Pode subir ali ou lá por mudanças que não tem nada a ver com o aquecimento global. Sobe por causa do vento. O vento, quando ele tá mais bravo, o vento ele fica mais... tudo bem, natural. A lua também, as marés. Tanto no Rio de Janeiro também. Tem maré alta, maré baixa. Normal. Isso aí acontece. Mas não é aquecimento global. Mas vai ficar alto. Tudo bem, isso aí faz parte. Faz parte. Quando chove? Maré alta, maré baixa. Quando chove? E quando chove? Esse mano aqui é o melhor, mano. O cara é humilde, chega ali, fala o bagulho dele, sai fora, acabou. Lá no Rio de Janeiro, alaga. Aí sobe o nível, sobe. E quando tá calor? Ele vai baixar? É tudo quando não chove, abaixa, claro. É tudo controlado. Beleza? Você falou que não era. Mas não é aquecimento global. Eu não acho que daqui 10 anos a maioria das cidades costeiras vão estar inundadas e inabitáveis porque o nível do mar vai ter subido 3, 4 metros. Eu não acho que isso vai acontecer. Eles vêm falando sobre isso há mais de 70 anos. Cara, eu tenho uma notícia no meu celular que eu postei no Twitter dos caras de 1970, eles falando, daqui 10 anos o nível do mar vai estar 2 metros acima, a cidade de Nova York já não vai estar. Isso foi publicado no jornal pra todo mundo ver há 30, 40 anos atrás. E o mar não subiu, pô. E eles continuam insistindo nessa mesma narrativa velha que é justamente para as grandes corporações globais imporem regras de governança nas empresas e tomarem controle delas. Com a desculpa estamos salvando o planeta do superaquecimento global que vai matar todo mundo e que nunca chega. Mas aqui sim. Aqui, nosso país sim. Aqui tá quente. Aqui tá quente, mas aqui quando o rio sobe, a água sobe e alaga todos. Rapaziada, quando chove muito, sobe a água mesmo, verdade. Exatamente. Também, sobre a população, também joga muito lixo dentro dos rios, dentro da boca de rio. Isso é um problema também. Tem a limpeza, mas também depende da pessoa. Beleza, acho ótimo. Valeu, mano. O aquecimento global, esse aqui eu acredito. Tudo bom, bem? Sou a Marisa. Prazer, Marisa. Então, quer dizer que esses estudos todos aí de aquecimento, não local, global. Tudo balela. Você não acredita em absolutamente nada. Tudo pago pelo Jorge Soros pra fazer engenharia social na gente. Quer dizer, o que sai em jornal ou não acredito nessa site. Mentira. Bando de mentirosos. Pra você tudo é mentira. Não, bando de mentirosos. Tá. E o aquecimento local, como é que fica? Você tá falando, graças a Deus saiu. Deus então eu posso com o nosso colega ali pro litoral, ficar na casa dele, que o mar não vai subir. Você tem certeza? Te garanto. Só vai subir se a maré subir, então, normal. Aí sobe. Se chover muito e tiver lixo no esgoto, pode ser. Eu posso ir tranquila que pode comprar casa na praia. 70 até hoje. Os Icaço compram tudo carro na praia. Se fosse inundar em 10
10 anos eles não compravam casa. E todo mundo fala, né? Assim, que você vê, ó, daqui uns dias esse prédio não vai estar aqui na beira-mar, porque cada vez tá mais subindo, né? Pois é, quantos então você a tem? gente não vem. Eu tenho 50. Você lembra de algum prédio que foi engolido pela água em alguma... Não, eu não lembro. Mas, assim, como sai, né? A gente acredita, entre aspas, na notícia, até ver se vai ser realmente feito ou não, né? Ele só paga pra mentir. Tá, Zé, então eu vou pra sua casa, tá no litoral com seu tio. Falou? Obrigado. E aí, mano? Beleza? Suaveira? Então, eu discordo de você porque tem dia que faz calor, faz frio, sabe? É verdade, isso aí é o aquecimento global mesmo. Não, mas eu acho que vai ter mesmo isso aí, tá ligado? Você acha que a água vai inundar tudo? Vai... Não, eu acho assim, tem dia que chove, né? Lá... Eu discordo de você, porque tem dia que faz calor, tem dia que faz frio. Eu já ia falar assim, perdi. Vamos pra próxima pergunta. Perdi, o cara me refutou aqui. Né? Na minha casa nunca alagou não, né? Mas na Zona Leste, né? Pior que tem, o clima tá mudando mesmo. Às vezes tem uma chuva forte. Não sei, não. Mas eu não acredito no aquecimento global, não. Acho que é tudo... Mano, os caras estão achando que alagamento de chuva tem a ver com subir o nível do mar. Caralho, meu irmão. O cara tá achando, não, mas lá no meu bairro, quando chove, alaga. Ô, mano, na humildade, ô, guys. Mentira pro grande conglomerado corporativo mundial. Eu sei assim que a Terra é redonda, né? A Terra é redonda. Pode ser, eles dizem que é, né? Eu sei que a Terra é redonda, você falou que era plana, né? Talvez seja plana. Lá na Antártica eu acho que tem coisa, viu? Não, eu acredito que existe na Antártica também. Você não sei, eles estão escondendo alguma coisa lá. Já viu... Você não pode explorar aquela porra. Eu esqueci o nome daquela cidade lá, mano. Caralho. Atlântida? Não, é outra, pô. Caralho, mano. não, pô, é outra, caralho. É os Tártaros, pô. Os Tártaros. Os Tartária. É, os Tartária. Tartária, pode crer. Eu acho que deve existir gigante lá, hein? Eu acho que existiam gigantes também, mano. Eu acho que os ossos de dinossauro é tudo mentira, tudo de gigantes. Aí dentro, essa porra. Na Bíblia tem gigante, não tem? Tem. Então, vai que tinha mesmo. Mas eu acho assim, vai ter o aquecimento global, só não sei que dia, que hora vai ser, né? Tá, tem que marcar combinar com Deus. Os caras estão de palhaçada já, pô. Boa. Bora. Tu acredita no aquecimento global, cara, em pleno 2025? Olha, Monark, não sou nem eu, sou a NASA, né? Mas a NASA mente. É a NASA, do país que você considera como referência de democracia e de liberdade. Você sabe o que significa NASA em hebreu? O que significa NASA em hebreu? Significa enganar. Então, peraí. Então, quando a NASA diz... Mas peraí. é verdade, Não, mas peraí. Não, peraí. Não, vamos... Mas chega de palhaçada, chega de zorra total, vamos conversar. Mas é verdade. Não, peraí, vamos conversar. Mas um pouco... Chega de zorra total. Chega de zorra total, Monark. Acabou o seu showzinho de comédia. Vamos falar a verdade agora. Não importa o conceito etimológico da palavra. Mas vamos lá. Bom, aí você questiona pra Terra da Liberdade. Mas vamos lá. Você tá dizendo, então, que a NASA mente quando ela diz que de 93 pra 2018, o nível do mar subiu em mais de 8 centímetros. Mentira. Em que ela diz que só ano passado, 0,59 centímetros subiu o nível do mar do mundo todo. Mentira. A NASA mente? Mente. Nem a gente também não foi pra Lua, não, porra nenhuma. Difícil. mas aí fica difícil. Você entende que fica difícil? Aquelas filmagens da Lua são muito fake, mano. São fake? Parece o episódio do Chapolin do Aerolito, velho. Mas vamos lá, então qual que é o objetivo prático? Já viu o vídeo, mano? Já vi. É horrível, mano. Qual que é o objetivo? É muito feio. Mas qual que é o objetivo? Sai do negócio quando explode, Qual que é o objetivo prático? Quais são os interesses econômicos ou outros quaisquer por trás da NASA mentir o aumento do nível do mar? Porque existe uma agenda corporativista ambientalista do ISG que é usada pra controlar as grandes corporações usam pra controlar as empresas no mundo inteiro. Como que elas ganham dinheiro com essa informação falsa? Supostamente falsa. Porque se você tem, você convence a sociedade que a gente tem que salvar o mundo e que a única forma de salvar o mundo é todo mundo obedecer à regra do ISG. Nisso você cria um padrão de comportamento das empresas e aí você promove apenas as empresas que seguem esse padrão e pune as que não seguem. Ou seja, você criou uma ferramenta corporativa de escolher quais empresas que estão associadas à máfia global vão dar certo e quais empresas que não se associarem vão dar errado. Então você obriga todas as empresas a seguirem essa pauta ISG para ter um controle corporativo global. Para que todas as empresas sigam o mesmo roteiro, que é o que elas fazem. Mas se elas dissessem que o nível do mar aumenta, o Jorge Soros ia ganhar menos dinheiro? Esse é o meu ponto. Se ele dissesse que, de fato, o nível do mar não aumenta, ele ia ganhar mais dinheiro? Então, a questão é... Ou menos dinheiro? A questão é, eles usam a pauta ISG para controle ideológico político das empresas. Mesmo você, tá? Porque pra mim é quase que uma experiência antropológica, entendeu? Tá porque eu realmente quero entender. Mas você conhece a ISG, você sabe o que é? ISG, que são políticas para as empresas poderem ter um desenvolvimento sustentável. E você acha esquisito que todas as empresas seguem a mesma política, a mesma agenda? Isso não é uma ferramenta de controle? Mas por que você acha negativo? Mas que bom que é uma ferramenta. Mas que bom que é uma ferramenta de controle que inclusive estabelece para pequenas e médias empresas que também mantêm esse tipo de política ISG. Mas você entende que você não se trata só das grandes corporações. Mas a legislação ambiental, inclusive no Brasil, é muito rigorosa. Inclusive acho que a legislação ambiental no Brasil é muito rigorosa comparada à legislação da França, que desmatou 90% das florestas. Eu concordo com isso. Eu entendo que existem interesses estrangeiros por trás de políticas de ESG falsas em países como o Brasil. Mas o que isso objetivamente tem a ver com se o nível do mar está menor ou maior em 8 centímetros? Porque justamente... Esse é o meu ponto. É minha dificuldade. É justamente a desculpa que eles precisam para que dá tanta força a essa pauta. Porque se você não implementar ISG, a água do nível do mar vai subir e todo mundo vai morrer. Sigam o ESG, senão vocês vão destruir a terra, seus malditos. Me obedeçam. É isso? É isso. É isso, porra. É simples. Tá, mas eu quero entender por que... Porque eles querem controlar... Mas por que o Jorge Soros tá ganhando mais grana com essa porra? Porque ele controla o ESG, cacete. Mas a política de ESG... Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, mano. Beleza, Edinaldo aqui. Maravilha, então, você não acredita no aquecimento global? Balela.
E essas tragédias que tá acontecendo no Brasil, no mundo inteiro. Existe mudança climática, natural. O clima muda. Em questão do Rio Grande do Sul, morreu 50 pessoas. Cíclico acontece e tem acontecido com mais frequência, talvez, porque o clima tem realmente passado por uma mudança. Agora, aquecimento global... Mas aí faz parte do aquecimento global. Não, o aquecimento global é que o nível do mar vai subir, vai engolir tudo, e aí o mundo vai, todo mundo morrer, e vai acabar com os ecossistemas e tudo mais. Eu não acho que isso tá acontecendo, não. O seguinte, tá acontecendo em vários setores, hein? Se você olhar Petrópolis, o aquecimento global, acabou que as pessoas moram lá em cima, morreram muita gente. Mas do aquecimento isso é normal, a gente tá na natureza, às vezes rola desabamento. A natureza tem um ciclo, a natureza tem uma forma de se comportar, e ela vai se alterando. Às vezes o sol tá mais forte, às vezes o sol tá mais perto, às vezes... Mais perto não, mas tá mais forte. Às vezes um planeta passa mais perto da gente, a gravidade muda o clima, às vezes um vulcão entra em erupção que não entrou em muito tempo, afeta o clima. Então o clima muda. A mudança climática é real, porque o sistema não é perfeito, o clima é sempre o mesmo. O clima tá em perpétua mudança, isso é normal. Agora, não tá aquecendo, e não tá subindo a porra do nível do mar. Mas se você há 50 anos atrás, tinha lugares do mundo que o aquecimento global não era tanto como tá acontecendo hoje em dia. Você pegar a foto da maioria... O Wendel Bezerra tá meio diferente, né? Das praias, e você vai ver que tem prédios de 50, 40 anos mas na beira da praia, pô. Mas se tivesse subindo o nível do mar, esses prédios todos teriam sido engolidos, não foram. Mas tem lugares que o mar acabou atingindo a própria terra. Se você pegar no mapa, a NASA, alguma coisa assim, tem comprovação disso. Pode ser que alguns lugares que não tem, como o Rio de Janeiro tá no mesmo lugar. Mas não é global. Entendeu? Mas tem alguns rios, vários, acabam atingindo o cidade, alguns lugares que não o clima muda, né? O relevo do mundo muda. Tanto que no começo, lá um tempo atrás, a gente vivia a Pangeia, onde todos os continentes estavam conectados. Então, os continentes estão sempre se movendo e há alteração no relevo naturalmente. Isso não quer dizer que é aquecimento global. Mas isso acontece muitas vezes por causa do homem também, né? Pode ser, não sei. Acho que não. Valeu. Tudo bem, mano? Tudo bom? Então, eu creio que o aquecimento global, ele existe sim, mas não da maneira que todas as pessoas elas pensam. O aquecimento global ele existe como um meio de manipulação utilizado pelas elites globais para a construção de um cenário geopolítico mundial onde as pessoas passam a ter medo do aquecimento, medo de um apocalipse programado. Né? Isso é uma narrativa apocalíptica. Total. Né? Total, uma narrativa apocalíptica. E impondo esse medo nas pessoas, as pessoas assim ficariam mais fáceis para serem manipuladas para aceitar qualquer coisa. Porque a pessoa com medo, ela sai direto querendo fazer qualquer coisa. E tem um livro excelente sobre isso, Psicose Ambientalista, de Dom Bertrand, que explica a farsa que é o aquecimento global, tal como nós conhecemos. É isso aí, boa, concordo, valeu. Teve que chegar alguém com conhecimento literal ali, que leu alguma coisa, que o Monark não lê nada. O Monark até, caralho, tem livro falando isso aí? Porra, não sabia, mano. 6 minutos. Ô, Monark, o Sergião acredita no aquecimento global, né? Eu vi no último podcast ali. Você acha que ele é o vendido? Porque ele parece ser um cara tão legal, tão gente boa. Talvez ele seja iludido. Mas ele não é burro. Não. Ele não é burro, não. Você acha que quando ele vai lá ver a transmissão do foguete lá, ele... Eu acho que ele faz parte do ambiente científico, e o ambiente científico tem as suas regrinhas, sabe? Ele meio que não quer causar problema com a galera dele. Talvez, não sei. Eu não sei por que ele tem essa opinião, porque claramente o aquecimento global é balela. Eu tendo a acreditar que é balela também, porque é fato. Mas eu gosto do Sergião, não gostaria de saber... Era pros caras discordar do Monark, os caras, não, parece que você tem razão nessa. Ele é vendido. Eu gosto dele, mas às vezes ele tem uma opinião que a gente não concorda, só isso. Ele não precisa ser vendido. Só porque, é o que eu vim fazer aqui também. Só porque ele acredita na balela, entendeu? É direito dele, ele vai mudar de ideia. Ele vai ver esse vídeo aqui, ele vai falar, ih, ninguém acredita mais nessa porra. Vamos botar com o AF pra investigar lá as contas dele. Não, que isso. Obrigado. Beleza, Monark? Beleza. O homem não foi pra lua e o aquecimento global é uma farsa. Boa. Pois é, eu acho que a pessoa é 30 fãs do Monark. Licença. Vamos lá. Você tá batendo nessa tecla de aquecimento global ao nível do mar. Só que, tudo bem, vamos sair desse tópico do nível do mar. Porque o aquecimento global existe e afeta de muitas formas. Inclusive, várias mudanças climáticas são causadas por isso, certo? Você concorda que o desmatamento, de certa forma, está atingindo tanto no norte e nordeste, com chuvas absurdas e com secas nunca antes vistas. As chuvas no Rio Grande do Sul estão acontecendo exatamente por conta dessas mudanças climáticas causadas pelos homens, certo? Menos, né? Isso não é uma coisa que vem do efeito estufa. Isso não é uma coisa que vem do aquecimento global. Então explica de onde vem isso. Então, lá, o caso de Porto Alegre eu acho que é importante. Porque se você for lá na cidade de Porto Alegre, você vai ver que existe comportas e muralhas em volta da cidade justamente para proteger de alagação. Por que eles construíram isso? Eles que é mal feito, né? Mas eles construíram isso porque no passado já houve um caso de muita chuva que alagou na cidade. Quando aconteceu isso, eles construíram essas comportas. Então, esse negócio de alagar lá em Porto Alegre é cíclico. Talvez tenha acontecido com mais intensidade esse ano. Não sabemos porque a gente não estava lá 40 anos atrás quando aconteceu. Talvez tenha acontecido na mesma proporcionalidade. Talvez tenha sido menos até do que antes. Porque claramente aconteceu um alagamento muito forte no passado que obrigaram as pessoas a criarem numa cidade que não tinha um plano diretor, que tinha o escoamento adequado da água. Numa cidade que o plano diretor, teoricamente, né, foi mal feito e até hoje tem falhas de que causam pontos de alagamento, focos de alagamento. Esse é o problema do governo, né, que não faz nada. Sim, mas aí isso é outro tópico. Mas isso não tem nada a ver com o aquecimento global. Então, quer dizer que o aquecimento global não causou e não afetou os tsunamis na rua, não afeta, no Japão não tem tsunami por causa do aquecimento global. Não. Os furacões têm aumentado de intensidade nos Estados Unidos, não é por causa do aquecimento global, não tá tendo tornado em Los Angeles, não tem gente pra caralho morrendo por mudanças climáticas, por coisas... Calma. Aquecimento global é uma coisa, o clima mudar é outra. E o aquecimento global não tem nada a ver com o clima.
Não, o que eu tô falando pode estar havendo mudanças climáticas que Certo. não sejam derivadas Isso não do é ligado ao aquecimento global, isso não é ligado ao efeito estufa. Não, porque Isso não é vinculado ao desmatamento em massa, à grande criação de lixo, à grande poluição dos mares. Nada disso tem nada a ver com a mudança climática do mundo. Não, eu acho que existem mudanças climáticas, entendeu? E eu acho que o ser humano pode afetar bem pouco da mudança climática, porque o ecossistema é muito grande, entendeu? E eu acho que o clima tá mudando e sempre muda. Tanto que no passado teve a Era do Gelo. Então, chegou um momento... Em que momento que aconteceu essa Era do Gelo? Depois do nosso país passar por mudanças climáticas absurdas de ter sido atingido por um asteroide. Que você tá pensando de Era do Gelo de 2 milhões de anos atrás por conta de atingir um asteroide, por conta de uma colisão de uma... A Era do Gelo é cíclica, acontece várias vezes no planeta, entendeu? O que ela prova é que existe mudança climática. O clima tá sempre mudando, entendeu? Mas esse negócio de que... Então, com as calotas polares se desfazendo, com as últimas notícias... Com todas as geleiras caindo lá. Então, nada disso tem nada a ver, vai vir uma Era do Gelo nova. Se você for pesquisar, as últimas notícias das calotas polares é que elas aumentaram o nível do gelo. Se você for ver, recentemente o gelo aumentou. É verdade, é isso, tá aumentando o gelo lá. Beleza, Monarcão? Bom, senhor. Cara, uma das principais causas do aquecimento global é o consumo de carne, né? Porque o gado, ele emite muito CO2. Você acredita nisso? Deixa eu concluir. E as elites globais, cara, deram uma solução ótima. É comer insetos, cara. Você comeria grilo, cara? Não, fala um problema de comer inseto, cara. Tem muita proteína, cara. Tá falando sério? Tô falando sério. Ó, Jorge Soros, patrocina nós, cara. Eu sou fechado com as elites globais. Fala um ponto negativo de comer inseto. Gosto é uma merda. Mas você tem que comer pela nutrição, Monark. Tô de boa, prefiro uma picanha, mano. A maconha é boa, que você fuma? É boa. A cerveja tem gosto bom? Eu não tomo cerveja, mas o uísque é bom. Com metanol? Não, com metanol não é muito bom, não. Melhor sem, né? Sim. Mas você não comeria um grilinho frito? Pra experimentar, pra ver qual é, mas eu não viveria de grilo, não. Ah, cara, mas a vida não é só do que você gosta, pô. Porra, se eu puder fazer coisa que eu gosto, eu gostaria de fazer. Você acha que os grilos, eles têm liberdade de expressão? Eles têm. Já viu o grilo dá um minuto, velho. Sei lá. O cara aproveitou o máximo aí. Minha quinta afirmação é... Zitete esse Eric. Eu amo comer grilo. Tu come benga, mano. Não existe liberdade de expressão no Brasil. Opa, beleza. Opa, falando... Pode ir? Pode ir. Falando um pouco mais sério agora, Monarcão. Eu concordo com você em algumas coisas. Eu acho que o nosso judiciário comete sim abuso de poder, né? Não respeita o devido processo legal. Teve várias contas lá no Twitter, Instagram, que foram deletadas pela simples vontade do Xandão. Mas, Monark, de verdade, você é muito exagerado e muito histérico às vezes. Tá bom. Você foi condenado por quê exatamente aqui no Brasil? Por chamar o Flavinho de gordo. E teve um processo legal que foi arquivado depois. Não, eu fui condenado pra cadeia na primeira instância, na verdade. Mas teve um processo judicial por detrás disso, não teve? É porque no Brasil existe o crime de injúria, né, no Código Penal. O processo do Dino é totalmente legal. Os processos que foram fraudulentos, na minha opinião, foram dos inquéritos do Alexandre de Moraes. É que assim, não seguiram o devido processo legal. Quando você fala, o Brasil é uma ditadura, eu acho que é um exagero, cara. Porque sabe o que aconteceu em 64? Pessoas eram torturadas naquela época, Monark. E hoje em dia não? Não, tem tortura. E o Felipe Martins foi o quê? Não, mano, as pessoas eram torturadas, velho. Você acha? Tem mais de 1000 pessoas presas lá na papuda lá. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Se não tortura? Hein? E o Clezão que morreu na cadeia? Com ordem de soltura? Aí o cara já começa... Já buga já, mano. Hoje em dia? Cita um caso aí. Ué, o próprio Oswaldo Eustáquio que ficou paraplégico na cadeia. Eu acho que esse caso é mentira, que foi o caso que você falou, acorda, não foi? É mentira. É mentira esse caso aí. É mentira. Queria o Oswaldo Eustáquio deve estar falando assim, é mentira? Caralho, deixa eu levantar aqui então pra dar um rolê. Ih, não consigo. O que deu? Então, não sei, ele tá paraplégico, né? Paraplégico. Paraplégico? O Daniel Silveira, que foi impedido... Ele tá paraplégico, é foda. De tratamento da perna dele, a perna dele chegou a gangrenar, ele é privado de... Paralégico. Sua família e tal, porque ele deu uma opinião, isso é tortura na minha visão. Eu entendo que nossa liberdade de expressão, ela tá tendo certos ataques, tá sendo privada, mas a gente tem mecanismos pra lutar contra isso, por exemplo. Se o Alexandre de Moraes tá acima da lei. Tem eleição do Senado, cara. Mas é tudo controlado pela elite. Mas você percebe que você é meio derrotista? Cara, já era, acabou, não tem solução. Fazer o quê, pô? Eu tentei, os caras me expulsaram do país e vocês deram risada na minha cara, porra. Eu não dei risada na sua cara, Monarca. Ainda me chamou de vários nomes, não tô falando de você especificamente, né? Mas eu tentei, eu defendi onde que tem liberdade de expressão, então? Nos Estados Unidos? Na China? Então tem que ir pra Lua lá pra ter liberdade de expressão? Acho que é o único jeito. Então não tem solução, é isso, galera? Não, eu gostaria que tivesse liberdade de expressão, mas infelizmente... Qual que é a sua solução, então? Quebrar tudo, destruir tudo, explodir? A minha solução é justamente não se calar, mostrar, não ter medo de falar o que tá acontecendo pras pessoas e, eventualmente, tentar convencer o máximo de números possíveis de pessoas. Mas você acabou de falar que não tem o que fazer contra isso. Valeu. Vamos lá, Monark. Bora. Eu concordo que a liberdade de expressão, muitas vezes... Segunda-feira minha live vai ser live do paralégicos. Vezes é colocado em xeque, querem cercear, e sempre, é por isso que eu falei que eu não acredito em neutralidade. Sempre vai ter algo enviesado e tudo. Agora, falar que não tem liberdade de expressão, eu já acho
O nome vai ser Live do Zé Paralético. Você defende exatamente essa frase. Não existe liberdade de expressão no Brasil? Não, se um juiz pode te calar porque ele não gostou do que você falou, porque ele não concorda com a opinião que você tenha sobre as urnas, você não tem liberdade de expressão. Não, então, mas aí você tá falando de algo específico. Por exemplo, semana passada eu estava aqui em São Paulo, fui participar de podcast, entrei no metrô. Ô, guys, alguém que manja de IA e faz uma foto minha de cadeira de roda aí, vai ser Live do Zé Paralético segunda-feira. E eu evangelizei. As pessoas me ouviram, mas fizeram cara feia, outras falaram, ai, que fica gritando aqui, mas tudo bem. Eu tive liberdade e não fui preso. Existe alguns países, por exemplo, se nós tivéssemos no comunismo, por exemplo, instaurado aqui no Brasil, eu já não iria poder fazer isso. Entendeu? Se nós tivéssemos, sei lá, o Mao Tse Tung aqui. Então... Mano, certeza que se eu abrir a live segunda-feira, Zé Paralético, com uma foto minha de cadeira de rodas, os caras vão entrar na live achando que eu sofri um acidente, mano. Certeza. Liberdade de expressão tem? Tem. Agora que talvez tenha perseguição, tem algumas questões, tem essa questão enviesada, eu posso até concordar, mas você falar que não tem liberdade de expressão, aí eu vou concordar com o amigo ali, você tá exagerando. Olha, eu acho que na questão é liberdade de expressão como conceito no sentido onde o Estado não pode calar você por algo que você diz, não tem, porque o Estado pode. Então você tá falando da possibilidade, tipo, existe a possibilidade se o Estado quiser calar você. Obviamente existem pessoas que se expressam e não são presas, né? E elas estão exercendo sua liberdade de expressão. Naquele momento, a liberdade de expressão, no seu momento que você foi lá evangelizar, a sua liberdade de expressão foi respeitada pelo Estado. Porém, não é todos os casos. Em muitos casos, o Estado cercia a liberdade de expressão das pessoas. Então, dentro do cenário jurídico do Brasil, não existe o respeito à liberdade de expressão como um todo. Mas não significa que todo mundo tá só falando que possa ter uma perseguição, você vê tanto a direita quanto a esquerda. Por exemplo, ontem eu apanhei um pouco do MST, que eu fui lá fazer pergunta. Eu tive a liberdade de expressão de entrar lá dentro, como consequência eu apanhei. Mas faz parte. Nossa! Bom, hein? Você disse? Não, fisicamente. Fisicamente, depois você vê o vídeo. Mas assim... Bom, eles não defendem liberdade de expressão. Não defende, mas assim, a guarda tava lá e protegeu a gente. Então, a guarda me salvou naquele momento. Tá bom. Então, isso já mostra que tem uma liberdade. Não tem algo assim, ó, quem pensa diferente de quem tá no governo vai apanhar em ponto final. Não, você tem uma liberdade, você pode chamar... É só incomodar. Você vai arcar com algumas consequências de grupos totalitários, mas eu não sei, é que assim... Ô, meu amigo. Ô, velho, os caras tá, tipo, na frente do Monark. O cara que perdeu tudo. O cara perdeu tudo. Perdeu contas, perdeu redes sociais, perdeu contrato, perdeu 300 mil, perdeu relacionamento, perdeu tudo. E os caras, não, mas o Brasil é muito livre, cara. Que isso? Tá reclamando aí de barriga cheia. Por mais que eu não sou da Tu tá livre pra caralho, olha aí, tá aí respirando? Ah, tá louco? Esquerda, eu tenho amigos de esquerda. Eu não é livre pra caralho, mano. Com o que o MST faz, entendeu? Tá. Ou que o Brasil concorda com isso, tanto a direita quanto a esquerda pode ir na rua se expressar. Pode? Pode, tanto que acontece. Mais ou menos, né? Já teve pessoas que foram protestar, inclusive a gente tem o caso da Débora, que protestou contra o governo, perdeu uma na estátua e foi presa durante 14 anos. Eu tenho uma irmã negra, minha irmã é negra, hoje ela tá em Portugal. Aqui, outros negros cuspiram nela falando que negra não podia ser de direita. Isso acontece. Pois é, valeu, mano. Fala, Monark, tudo bem? Meu nome é Nick. Valeu, Nick. É um cara diferente, hein? Monark, você fala que não existe a liberdade de expressão, né? Não, o Estado não respeita a nossa liberdade de expressão. Legal, mas você tá aqui hoje nessa mesa falando um monte de merda e ninguém tá te prendendo nem te acusando de nada, pô. Ainda? Então, mas... Ô, Nick, é sério mesmo que você foi sentar aí pra falar essa merda? Meu, eu já falava assim, meu irmão, perdi 300 mil, perdi contrato de 35k dólar no mês, perdi empresa, perdi redes sociais, perdi relacionamento, tive que ir pra fora do país porque tava correndo risco de ser preso, tô num inquérito ilegal, o que mais? O que mais você quer? Tá livre? Tá muito livre ainda, né? Tem que tirar alguns direitos ainda, daí talvez eu comece a ficar menos livre. Ah, ô Nick, pega no meu Nick aqui, maluco. Deixa sair o vídeo. Você tá tendo liberdade de falar, pô. Entendeu? Eu fui perseguido, pô. Tá tendo a liberdade de falar, pô, entendeu? Você tá tendo a liberdade de falar, pô, entendeu? Aí você for preso depois, aí foda-se. Eu sou o Nick, eu sou o gênio. Não, mas já foi perseguido. Eles tiraram meu dinheiro, barraram as minhas contas. Tipo, a liberdade de expressão significa você poder falar sem nenhuma punição estatal. Então, mas... Como eu fui punido pelo Estado por falar, então a minha liberdade de expressão não foi respeitada. Mas a partir do momento que eu cometo um crime... Mas eu não cometi. Não, eu tô falando assim, um exemplo. Se você tá falando que a liberdade de expressão ela precisa existir, a liberdade de expressão você falou que pode inferir ou ouvir coisas que eu não gosto. Então... Ô, Nick, pra mim você tá cometendo um crime, mano. Você tá cagando pela boca aí, tá ligado? Então acho que agora você tem que ser preso, calado, multado, perder todas as redes sociais, perder o relacionamento, perder tudo. Falou, Nick, valeu! Fica igual eu aí, mano. Tamo junto. Já que eu sou livre, venha ser livre junto comigo. Valeu, mano, é nóis. Eu posso ser racista, eu posso cometer algumas injúrias contra alguma pessoa. Você teria esse direito na minha visão de liberdade de expressão. Então, eu acho que isso não é correto, cara. Porque quando você fere o outro, isso é contra a humanidade, pô. Não tem nada de humanismo. Você já feriu o sentimento de alguém? Qual que você falou? Já, e eu pedi perdão, restaurei. Você deveria ser preso por isso? Não deveria ser preso, mas eu tô falando sobre uma fala que de repente é pública e geral. Você deveria ser preso e multado, Nick? Não, acho que não. Opinião e influencia outras pessoas. Você tá falando que eu ofendi alguém com algo que eu falei e eu devo ser preso. Você já ofendeu alguém por algo que você falou. Não, você deve ser preso, mas deve ter consequência sobre as nossas falas, pô. Mano, sério mesmo, eu acho que esses caras,
Eles devem ser muito influenciável, mano. Porque você já reparou como os caras ficam tipo assim, não, mas tu não pode ser racista, senão você vai influenciar os outros a ser racista. Ô, mano, eu não sei você, mas quando eu vejo um cara sendo racista, eu não sinto vontade de ser racista. Eu não me sinto influenciado, não. Tudo que você vê, você se sente influenciado. Você vê um cara dando o cu, você vai dar o cu. Ai, caralho, tô me influenciando a dar o cu. Olha, Nick, cuidado, hein. Cuidado com que você seja influenciado aí, cara. Você aparentemente é uma pessoa muito facilmente influenciável, velho. Qualquer coisa que veja tá fazendo. As ações têm consequências. Não, tem que proibir todo mundo de fazer tudo, porque tudo que eu vejo eu quero imitar. Porra, velho. Como ele falou. Eu fui lá no MST lá e acabei apanhando do cara. Mas essa é uma consequência que deveria acontecer? Não, não é que deveria acontecer, mas muitas vezes acontece. Não, mas não deveria. Então, mas acontece. Por exemplo, você vai fazer sexo com uma mulher. Você não usa camisinha, um exemplo. Você pode ocorrer muitas consequências diante desse ato, pô. Normal, essa é a vida. Exato. E pode não acontecer. Ela pode engravidar. O que isso tem a ver com liberdade de expressão? Você vai transar com uma mulher e aí você tem a liberdade de não usar camisinha. Nossa, eu nem sei o que esse cara tá falando mais. Eu tô perdido. Qual que era a pergunta, mano? Já me perdi. Então, mas eu tô falando, é uma situação de mão dupla. Pode ou não acontecer. A nossa vida é 50-50. Como você falou, tipo, tem gente que vai pra aí, ele foi lá evangelizar e foi respeitado o direito dele de evangelizar e você não foi respeitado. Então, 50-50. Tem hora que você dá sorte e tem hora que dá errado. Mas a liberdade de expressão, de qualquer forma, ela existe. Você tem como falar e o que você pensa de alguma forma. No entanto, você vê um monte de meme que é meme racista, que é meme que prejudica o outro. Você vê hoje Instagram, página do Instagram sendo denunciados por causa da pedofilia que tá acontecendo. E de alguma forma, eles têm liberdade. Por exemplo, eu já fiz denúncia sobre Instagram que tava propagando pedofilia e esse Instagram não foi cancelado, pô. É uma liberdade de expressão que ele tá tendo. E que você concorda. Então, de alguma forma, há liberdade de expressão. Então, como eu disse, existem pessoas que se expressam livremente no mundo, no Brasil, inclusive. A questão de não haver liberdade de expressão é que, juridicamente, o Estado tem o poder de te punir se você falar algo que o Estado não gosta. Por isso, ser verdade, não existe liberdade de expressão no Brasil. Porque o Estado, a qualquer momento, pode te punir por algo que você disse, entendeu? Não quer dizer que todo mundo que fala com alguma coisa é punido. Só quer dizer que o Estado não está respeitando a liberdade de expressão. Por isso que não tem liberdade de expressão. Mas se a liberdade fere o outro não tem como se defender, não seria o Estado pra proteger esse cidadão? Você tá querendo que ninguém possa falar algo que incomode alguém. Ou seja, tudo que eu falo, tudo que as pessoas falam, nunca pode ofender o sentimento de alguém, entendeu? Não, eu não tô sendo... Ô, Nick, você tá me ofendendo, Nick. Vou te processar. Aguarde, tá? Aguarde meu setor aí, vai... Meu... Como se diz? Meu jurídico vai entrar em contato, tá, Nick? Aguarde. Você tá me ofendendo muito com esse seu comentário aí. Aguarde. É politicamente correto aqui. Não, mas eu tô falando assim, a partir do momento que... A gente ofendeu o sentimento das pessoas. Sim. Tipo, ainda mais se você tá fazendo o vídeo pra internet, onde o seu público são milhões e milhões de pessoas, ou milhares e milhares de pessoas. Eu vou falar uma coisa... Rapaziada, as mensagens de vocês são moderadas, porque o Kik tem um bot aí que fica proibindo as pessoas de falar tudo. Esse é o maior defeito da Kik, inclusive. A plataforma é livre pra caralho, mas tudo que você escreve aqui, o bot censura, velho. Que porra é essa? Que, sei lá, 100 mil pessoas vão gostar e 100 mil pessoas vão odiar, entendeu? Então... É a liberdade de escolha da pessoa. Isso, não tem como eu controlar quem se ofende. Obrigado. Pô, acaba logo, mano. Tô aguentando mais. Monark, você acredita que existe liberdade de expressão? Não, foi justamente o que eu falei. Eu vou te provar que existe. Diga. Se você me permite, eu vou usar aquela famosa fala sua que foi o fim do seu tempo no Flow. Tá. Não é o que é falado, é quem fala. Então a liberdade de expressão existe, porém ela é seletiva. Se você se juntasse com os lacradores da Globo, você não teria sofrido aquela pressão que você teve pra você sair. Então a liberdade existe. Depende dos amigos do rei. Existe pro Lula, existe pra essa galera. Você só está, segundo eles, do lado errado da força. Por isso que você é perseguido. Por exemplo, o Lula pode chegar e falar que, na verdade, o traficante é vítima do usuário. E aí é tranquilo. Tá ligado? Aí você pode falar. Tá bom, eu concordo com isso, mas não é que a liberdade de expressão existe, ela existe pra quem tem poder. Agora, se o Monark fala um negócio desse, vixe, é 38 tiros nas costas. Suicidado com 38 tiros nas costas. Mas pra quem não tem poder, eles decidem o que você fala ou não, né? Existe, mas é seletiva. Então não existe. Só existe pra quem fala o que vai de encontro aos interesses deles. Do Estado, concordo? Correto. Isso, por isso é errado. Qualquer um poderia falar, inclusive pessoas que não são pró-governo, pró-Estado, pró-Globo. Inclusive, eu vou exercer a minha liberdade de expressão e falar que o Flow era muito melhor quando você estava lá expressando suas opiniões. Obrigado. Júnior chama o Monark pra ser co-host. Valeu. Boa. Vai lá. Ai, meu Deus, voltou o David Jones. Puta, eu zerei todos. Então você sempre fala que não existe liberdade de expressão, né? Não existe, não. Eu queria entrevistar o Zico, cara. Que você não pode falar, ou que ninguém pode... Caralho, é incrível como o cara é o David Jones. Eu queria entrevistar o Zico, cara. Você me fudeu. Você tem alguns exemplos? Eu tenho medo de fazer isso. Mas vai lá. Por exemplo, ó, eu fui multado em 300 mil reais e perdi todas as minhas contas do YouTube, Twitter, foi tudo deletado. E o Alexandre de Moraes
no inquérito falou que eu não poderia mais me expressar. Você acha que, por exemplo, se a pessoa falar sobre as urnas, isso pode ser... Ela pode falar à vontade, na minha visão. Não, mas assim... na visão do mas a verdade é que tem um grupo muito grande... Tô lembrando aqui, cara, quando eu era criança, tá ligado? Zerei todos. Eu sou o verdadeiro fã. De pessoas que questionam as urnas, que não acreditam que as urnas foram... Que acreditam que as urnas foram fraudadas. E é um número muito grande de Por isso pessoas. que eles ficam punindo a gente. Você acredita que se alguém aqui falar que as urnas foram fraudadas, a pessoa pode ser multada, alguma coisa assim? Aconteceu comigo uma Então vez. falar por mim, ó, vamos ver se é verdade. Caralho, eu acredito que as urnas foram O cara é o David Jones, irmão. Não consigo ver como que o cara é idêntico. Que porra é? fraudadas. Então se acontecer alguma coisa comigo é porque não existe liberdade de expressão. Se esse maluco chegar no Flow Games lá, os caras respeitam ele, mano. Se ele chegar e falar assim, ó, cala a boca aí, pau no cu. Os caras falam, ih, cara, aí David Jones chegou. Mas vamos ver se vai Mas não necessariamente vai acontecer, né? necessariamente vai acontecer alguma coisa com você. Mas aconteceu comigo. Aconteceu. Então, O que mais você acha que a pessoa que ninguém pode falar? Dá outro exemplo, fora as urnas. As urnas é uma das coisas. Um milhão de coisas não pode falar, coisas racistas e tal. Não, beleza, isso aí já é algo extremo. Tudo bom? E aí, tudo bom? Beleza. Bom, acho que ninguém aqui discorda que não tem liberdade absoluta de expressão no Brasil, porque não tem mesmo, né? E não tem em nenhum lugar do mundo, né? O que a gente está discutindo é se deveria ter uma liberdade de expressão irrestrita ou não, né? Sim. Então, eu defendo que tem que ter uma liberdade restrita. Então, por exemplo, as coisas que você falou da urna, você não poderia falar nem nos Estados Unidos. Você acompanhou o caso da Fox News do Tucker Carlson? Não pode. Você acompanhou esse caso? Então, mas daí a Dominion, que é a empresa de urna lá dos Estados Unidos, foi lá, processou a Fox News e o Tucker Carlson, e eles pagaram bilhões porque... Ô, TJ Fute, vai tomar no cu, mano. Olha essa porra aqui. Como é que eu faço pra mostrar isso aqui? Não tá dando? Cadê? Caralho, meu irmão. Não, não é possível. Cadê? Como é que eu faço pra abrir isso aqui? Aqui, ó, abrir no navegador. Aí, galera, live do Paraléxico. Vai tomar no cu. Ô, mano. Segunda-feira, essa aqui vai ser minha thumb, velho. Na humildade. Puta que pariu, meu irmão. Segunda-feira vocês vão ver essa foto. Tem um vídeo? Tem um vídeo? Deixa eu ver o vídeo, peraí. Caralho, peraí. Como é que eu mostro o vídeo aqui? Deixa eu colocar o Discord na tela. Aguenta aí, guys. Aqui, ó. Puta que pariu, velho. Aí, guys, vocês estão vendo o Discord, né? Vamos ver o videozinho. Meu Deus, que é isso? Bem-vindo à live do Paralégico! Oh, não, humildade. Segunda-feira vocês vão ver a live do Paralégico, moleque. Vai ser a melhor live de todas. Foi mostrado que eles sabiam que as urnas não tinham nenhum problema. E mesmo assim, divulgaram informações falando que elas tinham problema. Eu confio na Fox News nesse caso aí, viu? Mas tem mensagem vazada deles falando que as urnas não tem nada de errado, que eles estavam fazendo isso só pra audiência, inclusive falando mal do Trump, falando que o Trump era um idiota, que eles não gostavam dele, e estavam falando isso só pra ter audiência. Mas eu acho que é direito da Fox News falar o que eles quiserem. Se eles quiserem falar que eles não acreditam nas urnas, eles podem falar. Eles deveriam poder. Mas eu entendo que a liberdade de expressão plena não existe em lugar nenhum, de verdade, nem nos Estados Unidos. Mas eu acho isso um erro, entendeu? Só porque as coisas funcionam de um jeito agora, de um jeito ditatorial, autoritário agora, não quer dizer que não seria melhor se não fosse assim. Mas, por exemplo, você foi cancelado durante o Flow por uma onda mais de identitários, uma onda mais de esquerda, né? Você defende a liberdade deles mesmo assim, mas se eles defendem uma campanha de cancelamento pra destruir a sua carreira, por que isso tem que ser permitido de acordo com a liberdade de expressão se ela tá destruindo toda a sua vida? Não tem que ter um limite pra que ela não seja instrumentalizada dessa maneira? Sabe qual que é o problema do limite? O problema do limite é o seguinte, qual é o limite? Ó as ideias do cara. Eu não ia brincar com isso, hein? Deus castiga. Caralho, meu irmão, Deus vai me deixar paralítico porque eu tô dando risada do Monark ter falado a palavra errado, hein? Caralho, seu Deus deve ser muito amor mesmo. Muito bom esse Deus, mano. Puta que pariu. Se Deus quiser me deixar paralítico porque eu dei risada do Monark errar uma palavra, irmão. Aí, meu irmão, aí eu vou ter que ficar paralítico. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Qual é o limite? Quem vai julgar tudo que é dito pra falar aqui passou do limite ou não, entendeu? E qual é o limite exatamente, entendeu? Esse é o problema. A partir do momento que você coloca um limite na liberdade de expressão, você obriga o Estado a criar um aparato regulador do discurso público. E aí o Estado vai ter que fiscalizar tudo que a gente fala, e se ele perceber que a gente falou alguma coisa que o Estado não gosta, ele vai ter o direito de prender ou punir a gente. Não, a gente vai ter que questionar, vai ter que analisar. Porra, Coca pega a pilha fácil. Você viu o cara falou? O cara falou que Deus vai me punir porque eu dei risada do Monark falar paralégico, ao invés de paraplégico. Caralho, velho. Porra, velho. Eu não quero o Estado com esse poder todo. Mas isso acontece pra todo tipo de lei, por exemplo, liberdade de ir e vir. Mas como é que a gente vai analisar onde o cara pode morar ou não? O cara tá debaixo da ponte, o cara tá na rua, você quer deixar o cara lá pra sempre, ninguém pode mexer nele, o cara pode invadir sua casa, tem um limite. Não, a questão é, eu não acho que
na fala, na opinião, o Estado deva decidir o que pode sair da nossa boca de voz, de ideias, entendeu? Eu acho que ele não pode controlar o nosso cérebro e dizer, não, você só pode pensar isso, você só pode acreditar isso, você só pode falar isso, porque eu tenho a minha regra do que pode ser dito ou não e você fugiu dessa regra. Eu acho que o Estado não deveria ter esse poder. E eu acho que quando ele tem esse poder, a elite que controla o Estado consegue esmagar qualquer tipo de movimento democrático, qualquer tipo de soberania popular. Mas na prática, o que está acontecendo é o contrário. Essas pessoas que têm o direito de determinar o que pode ou não ser falado, estão usando isso para tentar censurar a gente, mas de uma maneira a dizer que não, estamos protegendo você de falar como uma forma de proteção. Você vê o jogo? É tipo, não, eu tô calando todos vocês aqui, mas é pra proteger vocês. Fica tranquilo. Eu tô tirando as suas liberdades, mas é pra te proteger. É pro seu bem, entendeu? Eu vou te dar um remédio que eu não sei a eficácia direito, eu vou te obrigar a tomar um remédio, mas é pro seu bem, porque eu sou Estado, eu amo você. Mas na prática já tem um limite de liberdade de expressão que você mesmo reconhece que tem que ter na hora de alguém ameaçar outra pessoa, na hora que uma ação, uma fala, leva uma ação concreta que leva a um dano a uma pessoa. Então, no caso de ameaças, eu acho que pode haver uma investigação se houver uma ameaça. Mas aí é um limite que você está dando pro Estado poder decidir, veja, não é a mesma coisa? Que você falou que não pode dar, porque daí vai ter no futuro uma ditadura imensa. Que... Mas veja, deixa eu concluir. Eu acho que no caso de uma ameaça, pode o Estado averiguar se a ameaça, é crível, ou seja, a pessoa realmente tem intenção de fazê-la, e segundo, meio, se a pessoa realmente tem meio de fazê-las. E terceiro, se ela pôs em prática o que ela ameaçou, entendeu? Se o Estado analisar que essas 3 coisas são verdadeiras, aí sim ele pode pegar essa pessoa e retirar preventivamente. Mas não foi porque ele ameaçou alguém, foi porque ele ameaçou, tinha capacidade de cometer o que ele ameaçou, tinha feito um preparo para fazê-lo. Mas é exatamente o que você falou que não deveria acontecer, do Estado poder avaliar, por exemplo, no caso do cancelamento que aconteceu com você. Mas aí o ato de você ter preparado o assassinato do cara, não de você ter ameaçado necessariamente. Não, mas se você fala alguma coisa que leva a um crime violento... de morte infinitas vezes, me chamaram de todas as coisas, falaram que eu tinha que morrer. Mas se você morresse, a pessoa que te ameaçou seria responsabilizada. Nenhuma das pessoas foram presas e nem vão ser. Você tá vivo. Graças a Deus. As pessoas podem falar, mesmo me ameaçar de morte, tá vendo? Um monte de gente me ameaçou de morte e eu não morri. Mas não morri, você tá entendendo? Eles falarem as merda deles... Eles falarem as coisas deles não significa que vai acontecer, entendeu? Então eles têm a liberdade de falar, na minha opinião. Bom, voltei. Ô, mano, eu não queria mentir, não. Eu espero muito que esses 2 minutos sejam os últimos 2 minutos. Primeiramente, eu concordo que a liberdade de expressão, ela, no Brasil, ela é seletiva, sim. Acho que todo mundo consegue concordar com isso. Até quem discorda disso, na verdade, eu acho que discorda não porque realmente acredita no que tá falando, mas porque tem que seguir uma determinada agenda. Então, primeiramente, uma questão que eu coloco é por que você foi condenado por chamar o Flávio Dino de Gordola? Foi isso? Foi a única coisa que você falou. Chamei de filho da puta também. Tá. Bom, a questão do Gordola é uma constatação da realidade. Né? Ser gordo, ser magro, não dá pra chamar ele de magrola. Tudo bem, Flávio Dino, não faça nada contra mim. Mas vamos lá. Por que Jones Manuel, por exemplo, pode subir num evento político, com um microfone na mão pra milhares de pessoas ali e falar, por exemplo, que tem que puxar um ministro do STF pelo cabelo, como ele fala do ministro Fux. Ele cita nominalmente o ministro ainda, ele fala que tem que ser agressivo, que tem que ter ódio dos ministros, que tem que puxar ele pelo cabelo, que é uma agressão física, e nada acontece com o Jones Manuel. Inclusive tá aí sendo cooptado pra, quem sabe, ser presidente da República, ser deputado, enfim. É completamente errado. O Ian Neves também, ele chega num podcast e pode falar em letras claras, como ele mesmo diz, tomada armada do Estado. Por que não acontece nada com o Ian Neves? Por que não acontece nada com o Jones Manuel, que sim, tem discursos que atentam sim contra a democracia? Eu não concordo com isso. O que você acha a respeito? Na minha visão, eles teriam o direito de falar essas coisas, entendeu? O problema é nós não temos o direito de falar as nossas coisas, né? Mas não deveriam ter direito de falar nem do nosso lado, nem do lado deles. Coisas absurdas. Deixa eles falarem. Eu acho que tem que ser verdade. Você acha que eu deveria poder falar que o monarca tem que morrer? Eu acho que sim. Tem que matar o monarca? Eu acho que você deveria poder falar que você gostaria que eu morresse. Isso é um pouco importantíssimo, porque no Brasil muitos esquerdistas hoje, eles usam desse discurso. Essa é uma parte que eu dou uma divergida do monarca. Eu não acho que é legal a gente falar assim, não, então vamos permitir que as pessoas fiquem incitando que alguém morra. Ou que alguém mate alguém, tá ligado? Igual aconteceu na época da morte do Charlie Kirk, um monte de gente falando que tinham que matar o Nicolas Ferreira. Eu acho essa porra meio... já tá perdendo a mão, tá ligado? Mas o monarca acha que é de boa. Eu não sei não, cara. Eu acho que se você permite que as pessoas fiquem... então, eu gostaria que alguém fosse lá e matasse fulano, e matasse ciclano. Vamos matar fulano? Por que ninguém mata fulano? Eu acho que uma hora vai aparecer um doido que vai matar mesmo. Então, né? Agora, uma coisa é ter uma opinião sobre um assunto qualquer. Agora, querer incitar que pessoas morram, eu acho que já tá quebrando a barreira de opinião e ação, tá ligado? Já está se tornando um chamado à ação. Mas aí, enfim, né? Monark discorda disso. Curso pra desmoralizar as pessoas. Falam que são nazistas, que são fascistas. Se uma pessoa que não tem nada a ver com fascismo, com nazismo, vira óbito por causa dessas pessoas, elas têm que ser responsabilizadas também, criminalmente, por ter induzido a esse crime. Tá bom, obrigado. Não, eu acho que todo mundo deve ter o direito de se expressar. Teve um monte de gente que pediu minha morte, me chamou de todos os nomes na internet. Eu não acho que o Estado deveria punir essas pessoas. Eu não concordo com as falas do Jones Manuel. O Monark tá aí, teve um monte de gente que falou um monte de coisa pra mim e não deu nada. Mas na época do Flow, lá, quando rolou a polêmica dele, teve gente que foi lá no estúdio do Flow dizendo que eu vim cobrar o Monark aqui, o nazista, cadê ele? Manda ele sair aqui na rua que nós vai cobrar ele. Ué,
Por que isso aconteceu? Porque essas pessoas estavam inflamadas pelo discurso de gente falando assim, tem que pegar o monarca e dar um pau mesmo. O cara é nazista mesmo. E não sei o que mesmo. Então tá vendo como que, tipo assim, mano, tem que ter um limitezinho aí, né? Como que você vai chegar falando assim, eu acho que tem que pegar o monarca e dar um pau. Nós tinha que pegar o monarca e dar um pau. Vamos arrebentar o monarca? Vamos matar o monarca? Não, eu acho que aí já passou do limite. Aí não é mais opinião. Não é uma opinião, tá ligado? Também, eu não acho que é bom eles falarem essas coisas, mas dentro da minha visão de liberdade de expressão, eles deveriam ter esse direito, né? É claro que eles não podem coordenar o assassinato de ninguém. Se eles falarem, mate essa pessoa, ele tá ali e tal, e toque a arma e vai lá, as pessoas não podem promover e organizar o assassinato de alguém, entendeu? Valeu, esse aí foi o 30 contra 1 comigo e os meus 30 haters. Se você é hater, ou se você conhece um hater meu, manda pra ele, tá? Se inscreve aí no canal, dá os likes, faz todos os paranauê aí, e é isso. Obrigado. Bom, tá aí. Primeiro episódio de 30 contra 1 que eu vi inteiro, eu acho. Não sei se eu tinha visto outros. Talvez vai pegar bastante view. Esse episódio pode ser benéfico pro Monark, porque as pessoas vão ver que o Monark, ele trata as pessoas com educação, ele fala de boa. Mesmo quando a pessoa discorda dele, ele não fica exaltado e sai xingando e tá ligado? Talvez seja benéfico pra imagem dele, né?